Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Ark, VR, MMORPG. Volume 16 capítulo 6 O Carnaval. Desta vez é uma casa mal assombrada? As veias de Ark saltaram em sua testa enquanto ele olhava para os globos oculares. O lugar onde Buxil entrou era um local comum em parques de diversões, a casa mal assombrada. Era um prédio pobre onde os adultos podiam se divertir como uma criança por vários minutos. Francamente, Ark não conseguia entender por que as pessoas pagariam para entrar em um lugar como aquele. Bem, parece ser diferente das casas mal assombradas na realidade. De qualquer forma, Ark ficou na frente do castelo assombrado e percebeu que estava em um nível diferente. Ao contrário das casas assombradas normais que ficavam em prédios surrados, era um castelo de terror. Era uma casa real que havia sido reformada. Além disso, a magia fazia parte da vida diária no Novo Mundo. Assim como a carruagem mágica de 300 quilômetros, a experiência do castelo do terror sem dúvida estaria além de suas expectativas. Era exatamente esse o problema. Agora não é hora de brincar. Foi essa a ideia de fuga daquele porco? Primeiro a carruagem mágica de 300 quilômetros por hora, o barco de patos flutuando no lago, a carruagem do teatro e agora um labirinto de casas mal assombradas? Por que ele continuou fugindo para esse tipo de lugar? Aquele porco não estava apenas brincando? Ou talvez ele só quisesse que Ark sofresse? Ele contemplou esse pensamento. Acontece que não há muitos lugares para se esconder aqui. Espere, o que é essa opção? Não toque? Ahá, isso pode ser algo para abrir a porta. Ek-Ung. O globo ocular de repente explodiu em gritos. Ark perguntou com uma voz urgente. O que está acontecendo? O que aconteceu? Se alguma coisa rolou. O que é isso? É macio e mole? Olá, é um ladrão. Ladrão? Você foi encontrado pelos ladrões? O que caiu foi a cabeça de um ladrão. Seu idiota estúpido. Você está tocando por aí? Por que você tocaria em um botão que diz para não tocar? Mas, droga, apenas fuja. Eu entrarei imediatamente, então fuja por enquanto. Continue a comunicação e me diga se existe algum terreno único. Você entende? Ok. Olá. Baigu, vamos. Só ouvir a situação através de palavras é uma loucura. Ele reclamou enquanto olhava para o globo ocular gritando. Ark poderia adivinhar a situação atual através do globo ocular, mas ele não sabia exatamente onde Buxil estava ou em que tipo de situação ele se encontrava, então foi bastante frustrante. De qualquer forma, a situação é urgente. Eu tenho que me apressar. Ark começou a andar para frente antes de estremecer e parar. Um homem e uma mulher estavam em frente ao castelo do horror olhando para Ark. Enquanto Ark estava pensando, Brad e Redian o alcançaram. A princípio não entendi, mas agora sei que não devo subestimá-lo e deixá-lo escapar. Fiz questão de memorizar seu cheiro. Brad usou a posse do espírito da besta do cachorro e usou seu olfato. Agora, vamos jogar há pouco tempo? Não vou perder desta vez. Redian também murmurou enquanto lançava um olhar venenoso para Ark. Isso mesmo. Droga, o que são esses caras? Ark realmente sentiu como se sua respiração estivesse bloqueada. O oponente era o Beastmaster Brad nível 400. Mesmo que ele estivesse devidamente preparado para a batalha, ele não poderia estar seguro contra aquele adversário. Ark também não conseguiu recuperar a saúde que perdeu na batalha anterior. Ele também recuperou apenas 300 mana. Nesse estado, havia 100 chances em 100 de ele perder. Não há como fugir deles. Os olhos de Ark se moveram para Redian, de pé de lado. Ambas as mãos continham magia pronta para explodir. Ark lutou contra muitos mágicos e sabia que tipo de habilidade era. Foi a magia assistiva, Quick Spell. Para fazer magia, era necessário memorizar e recitar um canto antes que a magia funcionasse. Normalmente os mágicos só podiam usar uma mão, mas Redian tinha magia de prontidão com ambas as mãos. O feitiço rápido tornará seus ataques mais rápidos. Mas, ele não sabia por quê, mas Brad estava ansioso para lutar contra Ark em uma batalha 1 contra 1. Se o propósito de Brad fosse apenas pisar em Ark, ele teria chamado o Redian próximo para ajudar. E Redian sempre reclamava da atitude de Brad. Se Redian está preparando o feitiço rápido, então há uma grande possibilidade de que seja uma magia de restrição de movimento. Redian planejou amarrar o pé de Ark enquanto Brad o resolvia. O mago que tinha a habilidade de mover um navio pirata sozinho agora estava preparando um feitiço de restrição de movimento com Quick Spell. Também estava em ambas as mãos, então ela pretendia amarrar os pés dele. Não era exagero dizer que ele não seria capaz de evitar a magia. Mesmo sem a magia, é impossível fugir. Infelizmente, os dois estavam bloqueando o castelo do terror. Não havia sentido em escapar e deixar Buxil sozinho. Claro, o resultado foi o mesmo que ele derrotasse Brad e Redian. Foi um dilema. Enquanto Ark pensava, Brad se aproximou com sua baioneta. Vou resolver isso desta vez. Ok, bom. Você quer resolver isso. Mas você não pode esperar um pouco? Eu realmente tenho algo extremamente importante para fazer. É um pedido. Você não pode esperar mais alguns dias antes de resolver essa briga entre nós? Ark tentou apelar para a dupla. Até agora ele nunca havia pedido nada a outras pessoas no Novo Mundo. Ark estava orgulhoso disso à sua maneira. Mas agora não era a hora para seu orgulho. Não seria um problema se Ezilron não conseguisse capturar os criminosos procurados? No entanto, depois da balsa, Brad não foi estúpido o suficiente para cair nessa novamente. Esse bastardo, você acha que eu pareço engraçado? Você acha que eu seria enganado 2 vezes? Mais uma vez, foi por isso que seu comportamento normal era importante. Não, desta vez é realmente urgente. Se você apenas ouvisse as circunstâncias. Sem perguntas. Brad agarrou sua baioneta com as 2 mãos e se aproximou de Ark. De repente, houve um som barulhento e dezenas de pessoas vieram correndo. Ali é aquela pessoa. O quê? Brad hesitou quando os guardas vieram correndo e recuaram. Mesmo Brad não ousaria brandir sua baioneta na frente de dezenas de guardas. Os guardas que chegavam cercaram Ark. Ele se encaixa na descrição.
Sim, precisamos que você venha conosco. O que está acontecendo? Ark ficou perplexo com a situação e perguntou ao guarda. Um relatório do comitê festivo chegou agora há pouco. Houve vários comportamentos ilegais em algumas de nossas instalações que interferiram nas vendas. Sua descrição estava entre as informações. Enquanto perseguia Buxil e os ladrões, a descrição de Ark foi relatada aos guardas pelo operador do barco Pato. Com o festival tão perturbado, era natural que a guarnição fosse despachada. Mas não fui eu quem quebrou a grade de proteção e apreendeu os barcos de patos. Sim, ouviremos o assunto na sede da guarda. Prenda-o. As coisas realmente pioraram. Além de Brad e Redian, agora ele estava sendo incomodado pelos guardas da aldeia? Claro, era possível fugir de Brad e Redian se ele fosse levado pelos guardas. Embora Ark tenha causado várias cenas de confusão, ele não causou nenhum dano substancial à propriedade como os ladrões. Se os guardas ouvissem a situação, era provável que ele fosse libertado com uma penalidade leve ou advertência. Mas e se Buxil foi pego pelos ladrões nesse meio tempo? Estou realmente ficando louco. Então uma pergunta surgiu de repente na cabeça de Ark. Espere, por que os guardas só estão falando comigo? Ark olhou para Brad e Redian. Brad também apareceu no desfile com Ark, mas o público e o diretor ficaram satisfeitos, então não deve haver reclamações. Certamente Brad não tinha feito nada no festival para que os guardas se interessassem por ele. Mas a questão não era o festival. Brad e Redian eram caóticos quando os conheci há alguns dias. Sim, Brad e Redian eram caóticos quando lideravam a frota pirata. Além disso, não era um nível padrão de caótico. No Novo Mundo, usuários caóticos que cometeram muitos crimes teriam suas identidades cada vez mais vermelhas. Quando Ark conheceu os dois pela primeira vez, a identidade deles era tão vermelha que era quase preta. Ark ainda não sabia, mas a razão pela qual Redian e Brad têm níveis tão caóticos foi porque eles invadiram o Forte Aman e mataram NPCs no Centro de Informações Turísticas. Matar NPCs acumulou um valor mais caótico do que matar usuários. Além disso, Brad estava espancando aquele grupo de ladrões naquele momento. Os ladrões naquele momento não são caóticos, mas agora suas identidades. Não foi necessário confirmar com Eyes of the Cat. Se os guardas que estavam ao lado deles não se interessassem, isso significava que eles tinham um status normal. Como puderam vagar pela aldeia depois de cometerem assassinato há pouco tempo? Ark só conhecia dois métodos diferentes. Um método era usar o agente da morte de Shambhala, mas essa era uma habilidade específica da profissão do santo assassino. O que um jogador normal usaria? Isso mesmo, é isso. Um sorriso se formou na boca de Ark. São eles. Eu involuntariamente causei uma comoção ao persegui-los. O que? Eles são criminosos brutais que mataram muitas pessoas. Ark apontou para Brad e Redian enquanto os guardas viravam a cabeça. Mas eles não estavam nos relatórios. É mentira, por favor, observe com atenção. Ark rapidamente puxou 2 pergaminhos e gritou. Espada da verdade, ative. Alvo Redian e pão. É aquele bastardo. Brad e Redian surtaram e gritaram ao ver a situação. Quando as condições necessárias foram atendidas, havia 100% de chance do pergaminho atingir o alvo. Quando o pergaminho foi acionado, 2 espadas enormes apareceram no céu e atingiram a nuca deles. Quando Sword of Truth foi ativado, Ark esperava que ela atingisse o alvo. Sim, a razão pela qual o caótico Brad e Redian foi capaz de andar pela vila foi graças ao pergaminho Lai. Espada da verdade só seria acionada se os usuários alvo estivessem sob o efeito do pergaminho. É mentira? Foi um pergaminho para liberar o efeito de Lai? O Ru funcionou como esperado. Ark sorriu quando Brad e Redian foram atingidos pela espada da verdade. Na verdade, Ark não reuniu os pergaminhos intencionalmente. Ele não sentiu necessidade disso. Mas como ele coletou dinheiro das missões repetíveis em Ciel, ele às vezes comprava os pergaminhos para ajudar Rony. Espada da verdade foi um desses pergaminhos. De qualquer forma, seus IDS ficaram vermelhos instantaneamente quando atingidos pela espada da verdade. Então os guardas de repente se lembraram de algo e gritaram de surpresa. Ah, aquilo é. Eu lembro. Eles são os líderes do grupo pirata que fez a balsa afundar da última vez. Agora os piratas estão tentando atacar o festival Pegasus. Os guardas gritaram de indignação e avançaram. Caramba, feitiço rápido ativado, armadilha Vortex. Redian ativou a magia de restrição de movimento com o feitiço rápido que ela havia preparado. Uma enorme rajada de vento emergiu de Redian e atingiu os guardas que corriam em sua direção. Foi a armadilha Vortex que causou rigidez por 2 segundos e diminuiu a velocidade de movimento em 50% por 30 segundos. Mas houve um grande número de guardas destacados para proteger o festival Bozaga. Quando a magia atingiu 6 guardas, os restantes ficaram ainda mais ressentidos. É aqueles caras. Eles estão resistindo. Envie um sinal e reúna os guardas. Um guarda apitou e outros guardas vieram de todas as direções. Brad olhou para Ark enquanto a situação se deteriorava. Aquele bastardo. Idiota, agora não é hora para isso. Vamos. Depois que Redian levantou a voz com raiva, os dois fugiram. Por mais fortes que Brad e Redian fossem, eles não poderiam cuidar de todos os guardas. Redian mais uma vez usou o Quick Spell preparado para ativar Vortex Trap e fugiu apressadamente. Ark sorriu e riu enquanto observava suas costas recuando. Cucucucu, é por isso que você tem que viver uma vida boa. Mestre está dizendo isso? Cale-se, nunca cometi atos brutais como esse. Ark olhou para Hakad e declarou bruscamente. De qualquer forma, ele conseguiu escapar de Brad e Redian graças aos guardas. Se os dois com identidade vermelha fossem pegos, comeriam feijão com arroz por um mês. Será que Brad e Redian seriam pegos tão facilmente? No entanto, eles não podiam mais incomodar Ark na vila de Bozaga. Agora esses dois estão resolvidos. Preciso procurar Buxil rapidamente. Ark correu em direção ao castelo de terror com Hakad. Um humano estúpido visitou. Você gostaria de entrar neste castelo do medo? Se você tiver coragem de 50 pratas. Quando ele chegou na frente do castelo do terror, o NPC estendeu a mão. Ark jogou a moeda com uma expressão irritada e correu para o castelo do terror.
Quando ele entrou no castelo do terror, um barulho assustador foi instantaneamente audível. Estava chorando, gemendo e rugindo intimidante de fantasmas e monstros. A acústica realmente criou uma atmosfera assustadora. Mas o problema não eram os ruídos. Droga, o que é isso? Quando ele se comunicou através do globo ocular anteriormente, ele não sabia onde Buxiu estava. Era normal tornar a casa mal assombrada um pouco complicada. As palavras na placa também não falavam de um labirinto? Mas quando ele entrou não percebeu que seria tão complicado. Dezenas de caminhos no labirinto se espalham como uma teia de aranha desde a entrada. Não importa quão complicado fosse o terreno da masmorra, normalmente não era um problema. Graças à habilidade de cartografia que mapeava as características do terreno de uma masmorra, ele nunca percorreu uma rota 2 vezes. Mas este era um passeio, não uma masmorra. A habilidade de cartografia não estava disponível. Além disso, não havia nenhuma característica geográfica distinta a ser marcada. Como posso encontrar Buxiu aqui? Uauai. Arknin, o que você está fazendo? Por favor, venha em breve. Há muitos deles na área. O globo ocular explicava algumas características grosseiras, mas não ajudava em nada. Ele não sabia como encontrar o lugar. O castelo do terror também tinha tantas pegadas que ele não pôde usar o Stalking de Radum. No final, ele não teve escolha a não ser dar uma volta e procurar o lugar mencionado por Buxiu. Ark ficou preocupado por um tempo antes de dizer: não pode ser ajudado. É melhor nos separarmos e procurá-lo do que ficarmos juntos. Mas mestre, esse cara é um esqueleto. Hakad murmurou enquanto batia em Hazak. Assim como Hazak disse, esta era uma aldeia. Um esqueleto vagando sozinho pode causar problemas. Mas Ark apenas balançou a cabeça. Este lugar é uma casa mal assombrada. Pessoas disfarçadas de monstros são espalhadas intencionalmente para que não haja alvoroço se um esqueleto for visto. Mas Hazak não tem como fazer contato se Buxiu for encontrado, então ele irá com você. Não é necessário repetir, mas não deixe que eles peguem Buxiu. Depois de encontrá-lo, faça o que for preciso para protegê-lo. Ok. Ei, esqueleto, me siga. Clac, 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 clac. Ark e sua convocação se separaram e começaram a procurar por Buxiu. Lá. Eu o vi correndo até lá. Era uma área subterrânea com caixões e ferramentas antigas por toda parte. Havia dezenas de pessoas correndo e gritando em voz alta. Buxiu correu pelo labirinto evitando os ladrões por 10 minutos, e os 20 ladrões o erraram por pouco por causa do complicado labirinto. Assim como Ark, o grupo de bandidos se separou e começou a procurar por Buxiu. No entanto, não foi fácil encontrar uma pessoa num labirinto. Além disso, havia armadilhas espalhadas por todo o chão do castelo. As armadilhas não ameaçavam vidas, mas algumas delas impediam as pessoas de se moverem ou eram escorregadores que as moviam para os andares inferiores. Por isso não foi fácil pegar Buxiu. No entanto, Buxiu também estava preocupado em cair nas armadilhas. Ele havia sido pego algumas vezes pelas armadilhas. Ele também foi perseguido por NPCs disfarçados de monstros enquanto vagava perdido. Portanto, os ladrões alcançaram Buxiu e o cerco estava se estreitando. Ele está definitivamente perto daqui. Vocês aqui e vocês olhem ali. Buxiu pulava toda vez que ouvia a voz dos ladrões. Ikki, há ladrões por toda parte. Estou cercado. Mestre, há um buraco naquele canto. Naquele momento Baigu apontou para um canto e gritou. Quando ele virou a cabeça, havia um pequeno buraco entre algumas ferramentas de tortura horríveis. Havia também algumas passagens secretas preparadas no castelo do terror para se divertir. Era também o único método de fuga para Buxiu sobreviver. Buxiu correu em direção ao buraco sem olhar. Quando ele estava prestes a espremer seu corpo abundante, um zumbi caiu de repente do buraco. Aung! Buxiu gritou e caiu no chão. Mas o zumbi apenas sorriu e caminhou para o outro lado. É mais um sucesso. Agora, quem devo provocar a seguir? Buxiu tremeu enquanto Baigu apenas suspirou e murmurou. Ah, mestre, era apenas um monstro falso. Eu sei. Mas, lágrimas caíram pelo rosto de Buxiu enquanto ele falava. É claro que Buxiu sabia que todos os monstros eram apenas NPCs fantasiados e sua segurança estava garantida. Além disso, ele encontrou todos os tipos de monstros enquanto viajava com Ark. Não havia razão para encolher de medo quando viu um monstro. Mas saber disso e não ter medo era diferente. As pessoas não assistiam a filmes de terror pela sensação de medo? Nessa situação inesperada, qualquer um ficaria surpreso. Assim, Buxiu derramou lágrimas a cada encontro no jogo. E por aqui. Então alguns ladrões gritaram do canto oposto. Ikki Baigu. Mestre, por favor, se apresse. Baigu mordeu Buxiu e o arrastou pelo buraco. Droga, aquele bastardo. Os ladrões praguejaram e tentaram segui-lo. De repente, 10 mãos negras apareceram e agarraram as roupas dos ladrões. Este também foi um dos eventos do Castelo do Terror. Graças a esses acontecimentos, os ladrões acabaram sentindo falta de Buxiu algumas vezes. Quando os ladrões se livraram das mãos e entraram no buraco, Buxiu não pôde mais ser visto. Droga, sentimos falta dele de novo. Se ao menos não houvesse aquele NPC agora. Este lugar é realmente irritante. Mas quase completamos o cerco da área. Vamos pegar esse cara em breve. Sim, agora é só uma questão de tempo. E já percorremos esta passagem anteriormente. Continuaremos por aqui enquanto alguns caras bloquearão o outro lado. Não importa onde ele apareça, nós o pegaremos em breve. Um ladrão chutou um caixão com uma expressão irritada enquanto corria pelo corredor. Depois de um tempo, o caixão que o ladrão chutou se abriu e Buxiu e Baigu surgiram. Cucu, que estou vivo. O suor escorria pelo rosto de Buxiu enquanto ele murmurava. Baigu descobriu tarde demais que o buraco era na verdade uma armadilha. Assim que passaram pelo buraco, a armadilha foi acionada e trancou os dois em um grande caixão. Mas foi porque Buxiu estava preso na lata que ele conseguiu escapar dos ladrões. Buxiu suspirou de alívio antes de repente fazer uma expressão de raiva. Mas o que diabos eu fiz com essas pessoas? Buxiu ainda não sabia porque os ladrões o perseguiam tão desesperadamente. Na verdade, Buxiu deveria estar com raiva já que foi atacado primeiro em seu tandal. No entanto, Buxiu teve grande generosidade e os perdoou. Então, por que esses vilões tinham rancor dele? No mundo exterior, existem ainda mais humanos sem escrúpulos do que Arknin.
Buxiu estava cansado da persistência dos ladrões e balançou a cabeça. Então Baigu de repente estremeceu de cautela e seus olhos fitaram a escuridão. Um homem que se aproximava do outro lado estremeceu e parou. Depois de olhar em volta por um momento, ele se aproximou de Buxiu e Baigu. Quando Baigu rosnou, ele instantaneamente parou de se mover novamente. Espere, não sou um inimigo. Ali seu nome é Buxiu? O homem examinou a área como personagem principal de um filme de inteligência e falou em voz baixa. Na verdade, conheço Ark muito bem. Ah, Ark Nin? Sim, não posso explicar em detalhes, mas estou do seu lado. Eu vim aqui para te salvar. Tem muitos caras nessa área, então tente evitar o lugar. Esses caras se separaram e estão estreitando metodicamente a rede. Alguns deles virão aqui em breve, mas eu compreendi quase todos os movimentos deles, então se você me seguir, poderá escapar ileso. Eu lhe darei os detalhes depois que escaparmos. Me siga. Uau, obrigado. Buxiu baixou a guarda e estava prestes a se aproximar do homem falando sobre Ark. Então Baigu ficou tenso e rosnou. GRRRRR, mestre. Não seja enganado. É uma cilada. O quê? O quê? Eu não sinto o cheiro de Ark neste humano. Existem apenas os cheiros dos caras que nos perseguem. Ele faz parte do grupo deles. Ele não consegue lidar conosco sozinho, então está tentando nos atrair para o grupo. Foi assim? Essa pessoa má. Buxiu praguejou e recuou. Então o homem fez uma cara envergonhada e tentou explicar. Ah não é isso. Certamente não conheci Ark aqui. Veja, ele não conheceu Ark. Droga, ouça minha história primeiro. Não tenho tempo para explicar. Vou explicar assim que sairmos daqui. Não me faça rir. Você acha que serei enganado por tal mentira? Buxiu bufou e ergueu a voz. Ele não seria enganado. Baigu entrou na frente de Buxiu. Enquanto isso, o homem mais uma vez tentou se aproximar de Buxiu enquanto ele gritava. Não há tempo. Explicarei tudo assim que sairmos. Mestre, por favor, recue. O Baigu deu um pulo e agarrou o pescoço do homem. O homem se encolheu e moveu a parte superior do corpo para evitá-lo, mas seu pescoço ainda estava arranhado e respingado de sangue. E isso. O homem agarrou seu pescoço e olhou para Baigu. O homem, provavelmente já é conhecido, mas ele era Izilron, também conhecido como Lim Yun-Rion. Izilron não esperava a reação de Baigu e Buxiu. Por que esse cara está aqui? Enquanto Ark estava vagando pelo sudoeste, Buxiu permaneceu em Bozaga, fazendo com que a situação ficasse complicada depois que Izilron liderou os ladrões até lá. Assim, ele ligou desesperadamente para Ark porque tinha medo de Buxiu ser cercado pelos ladrões. Não posso deixá-los pegar Buxiu. Se isso acontecesse, a investigação de infiltração não seria da sua conta. Se ele estava com os ladrões quando conheceram Buxiu, então ele não poderia fazer nada. Então Izilron deu uma desculpa e separou-se dos ladrões. Então ele mobilizou seu conhecimento policial e rastreou os rastros do grupo de bandidos para encontrar Buxiu. Eu consegui. Izilron aplaudiu interiormente ao ver Buxiu. Ao identificar a rota de busca dos ladrões, ele conseguiu determinar uma rota de fuga para Buxiu. No entanto, Izilron não considerou uma falha em sua ideia. Foi bom que ele tenha encontrado Buxiu, mas não havia como provar que ele conhecia Ark. Ele estava disfarçado, então não havia como explicar isso. Mesmo que explicasse, que garantia havia de que Buxiu acreditaria nele? Claro, a situação seria diferente se Izilron e Buxiu se comunicassem com Ark através do globo ocular, porque ele poderia dar seu nome verdadeiro e receber a confirmação. No entanto, Izilron não sabia sobre a estranha habilidade. Já existem muitos deles nesta área. Esta passagem será invadida em breve. Se esses caras nos encontrarem, tudo estará arruinado. Não tenho tempo para persuadir Buxiu. Só resta um caminho. Izilron cerrou os dentes e olhou para Baigu. O importante para Izilron era Buxiu. Mesmo que Buxiu tenha morrido aqui, havia ladrões esperando no local da ressurreição. Se os ladrões que invadiam o local da ressurreição pegassem o cristal de memória e se movessem, não haveria chance de Ark recuperá-lo. No final, Izilron foi forçado a tomar uma atitude extrema. Buxiu é um comerciante, então ele não tem capacidade de combate. O problema é Baigu. Se eu cuidar do cachorro, Buxiu não terá escolha senão ir comigo. Depois que eu encontrar Ark em um lugar seguro e remover o entendimento, ele entregará o cristal de memória. Izilron evitou o ataque seguinte de Baigu e contra-atacou com um chute de tubarão. Então Buxiu pulou de surpresa e gritou. Você expôs sua verdadeira face, seu vilão. Graças a isso, o mal-entendido se aprofundou ainda mais. Mas Izilron não tinha muitas opções. Eu tenho que cuidar daquele cachorro antes que os outros caras cheguem. Izilron usou alguns movimentos maravilhosos com os pés e começou a chutar Baigu. Foto. Baigu correu até ele em um ritmo tremendo e chutou sua coxa. Durante o jogo, Izilron não percebeu que estava usando uma unidade experimental com 100% de sensibilidade à dor. Quando Baigu machucou a coxa e o sangue jorrou, ele realmente sentiu uma dor aguda. Ao mesmo tempo, uma janela de mensagem embaraçosa surgiu. Você foi ferido pelo NPC com atributo lobo. 650 de dano. O sério dano à sua coxa diminuirá a velocidade de movimento e a taxa de reação em 30% por 10 minutos. O que é esse cara? Izilron explodiu em confusão ao tropeçar. Izilron não tinha habilidade ou pergaminho para confirmar o nível de seu oponente. Além disso, ele nunca tinha visto Baigu lutar contra outros ladrões. Ele pensou que o cachorro estaria em um nível semelhante ao dele. No entanto, não poderia ser comparado a enfrentar os Gnolls. Buxiu fez uma expressão alegre e gritou. Bah, Baigu está no nível 310. Ele pode facilmente lidar com um oponente. Nível L310? Izilron olhou para Baigu com olhos chocados. Izilron, embora Buxiu não tivesse capacidade de combate porque era um comerciante, mas Izilron também era um comerciante. Enquanto jogava contra os Gnolls, ele aperfeiçoou suas técnicas de combate. No entanto, este também foi um jogo. Na realidade, o conhecimento e a visão da pessoa eram necessários para suas capacidades de combate. Não existia
existiam coisas como estatísticas de força ou resistência. Além disso, Izilron tinha o taekwondo básico, mas também algumas artes marciais militares especialmente concebidas para suprimir organizações violentas. Mas qualquer criminoso não deixaria de reconhecer as artes marciais especiais da agência policial. Portanto, Izilron evitou usar esses movimentos em uma luta, caso os ladrões os reconhecessem. Então Izilron e Garon estavam em um nível semelhante, 230, quando se conheceram. Mas não importa sua habilidade de luta sobre-humana na realidade. Izilron era um comerciante de nível 230 lutando contra Baigu de nível 310 do clã Volan. Espere um minuto. Ora. Izilron compreendeu tardiamente a situação e pediu tempo. Mas não havia como isso ser aceito. Bah, então você pode ligar para seus colegas? Baigu, cuide dele. Sim, mestre. Baigu sentiu que Izilron era mais fraco que ele e começou a atacar. Izilron usou 120% de suas habilidades de taekwondo para se opor a ele, mas foi ineficaz. Os níveis tiveram um impacto absoluto no jogo. A diferença entre ataque e defesa, força, resistência e agilidade era como o céu e a terra. Além disso, Izilron era um comerciante, enquanto Baigu era um guerreiro fera. Mesmo que Izilron atingisse os pontos vitais, ele causou apenas 50, 80 de dano a Baigu, no máximo. Enquanto isso, um arranhão de Baigu tirou 300, 400 de sua saúde. A diferença de nível era muito grande. Izilron estava ensanguentado depois de apenas alguns minutos. Oh meu Deus, neste dia quente de verão, estou sendo comido por um cachorro. Mas isso não foi tudo. Sim. Bastardo, seu bastardo. Buxil amaldiçoou e chutou o corpo caído de Izilron. O porco passou por tanta miséria que derramou lágrimas. Mestre, posso ouvir os passos de outras pessoas. Buxil parou de chutar ao ouvir a voz de Baigu. Ele subiu nas costas de Baigu e eles fugiram rapidamente. Eu ouvi alguns sons aqui. Depois que Buxil e Baigu desapareceram por um tempo, os ladrões finalmente apareceram. Eles encontraram tardiamente o cadáver de Izilron. Izilron. Garon segurou o corpo de Izilron e gritou. Ugh, como isso aconteceu? Espere, as feridas parecem que ele foi mordido por um cachorro. Era o cachorrinho com aquele porco. Droga, eu falei para ele não ir sozinho. Aquele cara que se meteu no nosso negócio. Quem é ele? Garon virou o corpo e gritou. Será que aqueles caras que não confiam em Izilron continuarão falando? Por favor, fale. Você ainda pode dizer isso depois de ver o corpo dele? Quantas vezes eu já te contei? Essa pessoa nunca nos trairá. Esse cara é. Ele nunca reclamou mesmo quando você lhe mandou olhares duvidosos. Ele correu atrás daquele cara por nossa causa e ficou tão infeliz. Garon mal conseguia falar enquanto soluçava. Então os ladrões assentiram com expressões solenes. Ele foi tão longe por nós. Depois que ele se tornou comida de cachorro, os ladrões pensaram que Izilron era confiável. De qualquer forma, chamas de raiva acenderam nos olhos de Garon enquanto ele segurava o cadáver de Izilron. Como aquele híbrido de cachorro e porco ousa matar meu amigo? Eu absolutamente não vou perder. Este corpo ainda está quente, então eles não poderiam ter escapado para longe. Pegue-os e faça-os pagar o preço. Rasgá-los em pedaços. Por favor, aguente. Por favor, sinta falta de mim. Izilron suspirou quando foi fechado à força. Nossa, o que você está fazendo? Rapidamente. Não, quero dizer. Hakad hesitou e coçou a cabeça. Hakad, que havia se transformado em menino, soltou o fôlego ao ver 4 zumbis. O que é isso? Depois de se separar de Ark na entrada do castelo, Hakad começou a procurar Buxil com Hazak. Então ele encontrou uma sala semelhante à que Buxil havia descrito. Eu gosto bastante deste lugar. Hakad estava no andar mais baixo do castelo do terror, onde havia vários caixões e ferramentas de tortura espalhados. Mas não foi essa razão pela qual Hakad parou de se mover. Os zumbis apareceram de repente na frente dele. Coma todo mundo. Os zumbis inclinaram a cabeça confusos antes que um deles aparecesse na frente. Ele olhou para Hakad e Hazak antes de sorrir. O que? Esta é uma empresa do mesmo ramo de negócios? Você também recebeu uma tarefa nessa área? Atribuição? Hakad pensou um pouco antes de descobrir a situação. Escusado será dizer que os zumbis eram NPCs disfarçados. Eles viram o esquelético Hazak e entenderam mal que ele era outro trabalhador do castelo. Hakad achou que era muito problemático esclarecer, então ele assentiu. Sim, então podemos ir agora? Então o zumbi disse para Hazak. Mas isso não é muito bem feito? Clac, 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 clac. Hazak ficou irritado com as palavras do zumbi e expressou sua insatisfação. Os zumbis ficaram perplexos com a resposta de Hazak. O que é isso? Isto é realmente um esqueleto? Então Hakad interveio rapidamente. Ele é real. Ele é meu familiar que eu convoquei. Clac, 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 clac. Hakad sussurrou para Hazak em voz baixa. Seu idiota, o mestre disse para não causar perturbações desnecessárias. Convocar? Então você é um invocador? Os zumbis tornaram-se cautelosos quando Hakad assentiu. Os NPCs trabalhavam no castelo do terror, então naturalmente tinham medo de invocadores. Os residentes usavam maquiagem de monstro para não perceberem a diferença entre monstros reais. Mas isso não é muito extremo? Você parece ter 10 anos, mas está invocando um esqueleto? Você deve ser alguém jovem designado para cá. Suas roupas parecem que você está se disfarçando de vampiro, mas são bastante grosseiras. Não apenas uma criança tão pequena foi designada aqui, mas também seu esqueleto de animal de estimação. O que? Vestido como um vampiro? Não é diferente? E grosseiro? Eles achavam que um vampiro de verdade estava disfarçado de vampiro bruto? O que eles estavam dizendo? Hakad olhou com raiva para suas palavras. De repente, ele ouviu um grito de um lado. Os zumbis trocaram olhares e começaram a rir. Um convidado. Essa pessoa gritou a noite toda por causa de nossas aparições surpresas. Estou realmente grato por essas reações. Provocar convidados sinceros é a parte mais agradável. Agora não é hora de fazer isso. Uma pessoa em cada local. Os zumbis se espalharam e se esconderam voluntariamente. Então um zumbi abriu a tampa do caixão onde estava escondido e gritou. Sim. O que vocês estão fazendo?
Não nós. Vocês dois vão para aquele lugar. Você não consegue ver aquele caixão espaçoso? É um bom lugar para se esconder e surpreender os convidados. Uhul, se você pegar os convidados desprevenidos, eles ficarão surpresos. Experimente algumas vezes e é surpreendentemente divertido. Você vai ficar bem. O zumbi insistiu que Hakad e Razak se espremissem no caixão. Fazer um vampiro de verdade e um morto-vivo trabalhar em meio período em uma casa mal assombrada. Razak suspirou ao entrar no caixão com Hakad. Então Razak olhou para ele com olhos insatisfeitos e disse: clac, 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 clac. O que? Por que você está me culpando? O mestre foi quem nos disse para não causar dificuldades. E se você estivesse nessa situação sozinho, você já seria arrastado para os guardas. Clac, 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 tá dada. Quem? Não há outro caminho. Não temos escolha a não ser acompanhar os zumbis. Vamos apenas observar a situação um pouco. Ei, novato, por que você não fica quieto? Você quer ser pago? O zumbi no caixão oposto declarou bruscamente para Hakad e Razak. Sim, vou trabalhar duro. Sim, eles disseram para ficar quieto. Hakad fechou os lábios e fez beicinho. Quanto tempo se passou? Então houve o som de passos se aproximando antes de dobrar a esquina. A estratégia estava começando. Como esperado dos zumbis veteranos, eles tiveram um timing excelente ao emergirem dos caixões. Vamos comer todo mundo. Como esperado, os convidados pararam ao ver os zumbis. Foi naquela época. Uma flecha voou abruptamente e perfurou a coxa de um convidado. Os convidados se ajoelharam de lado e gritaram de angústia. Latido. Um latido? O que é esse som? Espere, este som familiar. Hakad, que ainda esperava, espiou por um buraco no caixão. Ao mesmo tempo, a confusão se espalhou pelo rosto de Hakad. Para sua surpresa, quem caiu com a flecha foi Baigu. Quando Baigu caiu, o porco que subia caiu e rolou para um canto. Era Buxil. Então, mais de 10 ladrões vieram correndo. Finalmente pegamos aquela escória de porco. O que está acontecendo? Os zumbis ficaram confusos quando algumas pessoas apareceram segurando armas. Então os ladrões brandiram suas espadas e gritaram: é hora de você morrer. Hook. Assassinato. Há assassinatos no Castelo do Terror. Garon, não podemos deixar esses caras sozinhos. Será irritante se eles denunciarem aos guardas. Mate todos. Isso mesmo. Pegue-os. Garon e o grupo de bandidos atacaram os zumbis com espadas e flechas. Eles eram apenas NPCs normais, então entraram em colapso instantaneamente quando os ladrões dispararam habilidades contra eles. Depois de cuidar dos zumbis, os ladrões encurralaram Buxil e Baigu. Não há lugar para você correr. Mestre, é sério. Hakad chorou interiormente de angústia enquanto observava a cena. Volume 16, capítulo 7. O Carnaval. Vou sugar até a última gota do seu sangue. Houve o som de uma parede deslizando para trás e um monstro apareceu de repente. Foi um efeito de produção para pegar as pessoas desprevenidas. Mas o convidado apenas olhou para o monstro distraidamente e suspirou antes de passar. É realmente uma loucura. A pessoa coçando a cabeça com aborrecimento era Ark. Depois de entrar no Castelo do Terror e se separar de sua convocação, Ark subiu sozinho para o segundo andar. Ele estava em um lugar conhecido como Sala dos Espelhos. Era um labirinto como qualquer outro lugar, mas as paredes eram feitas de espelhos. Os espelhos na parede refletiam tudo ao seu redor. Eu deveria me virar, droga. Enquanto ele pensava, seus pés simplesmente vagavam. Além do mais, vou sugar seu sangue. Sangue. Não é assustador? O monstro que Ark ignorou ficou na frente dele e gritou. O disfarce de monstro do NPC só fez a pressão arterial de Ark subir ainda mais. Eu não quero falar com você, então saia do meu caminho, hein? Assim, eu sinto muito. Ark usou toda a força da intimidação para assustar o monstro covarde. Ark olhou para o monstro e continuou andando. Mestre, é sério. A voz de Hakad sacudiu abruptamente seus tímpanos. O que está acontecendo? Encontrei Buxil e Baigu, mas eles já estão cercados por um grupo de ladrões. Onde? Onde você está agora? Fui arrastado por alguns zumbis, então não sei a localização exata. Tudo que sei é que está lá embaixo. Com o que se parece? Me diga mais. Existem várias ferramentas de tortura como decorações espalhadas por aí. Ok, espere um minuto. Não, pare com isso de alguma forma. Mas há 10 pessoas lá. Droga, pare-os até eu chegar perto. Ark gritou com urgência e correu pela sala dos espelhos. No entanto, ele deu apenas alguns passos antes de parar. Mais uma vez, esta era a sala dos espelhos. Os espelhos refletiam em todas as direções e era fácil perder o senso de direção no labirinto. Ark não podia simplesmente vagar sem direção. Mas agora que a situação era tão urgente, como ele poderia encontrar a saída? É uma emergência. Não tenho tempo para me perder num lugar como este. Eu preciso escapar desse labirinto. Então Ark levantou a cabeça e olhou para o monstro. Sim, essa foi a maneira mais rápida de escapar do labirinto. O labirinto do Castelo de Terror foi projetado para fazer seus clientes passearem. Que motivo as pessoas que não eram clientes teriam para passear por aí? Ark se virou e agarrou a garganta do monstro antes de gritar. Ei você, Kiak, o que o senhor está fazendo? Não tenho muito tempo para conversar. Você tem um mapa deste lugar? Mapa? Eu tenho isso, mas... O monstro gaguejou quando foi agarrado pelo pescoço. Cale-se, não me considere um convidado. A vida de uma pessoa está em jogo. Agora me dê o mapa. Mas senhor, as regras. Eu disse que uma vida humana está em jogo. Você também quer arriscar sua vida? Quando Ark usou intimidação avançada, o monstro retirou instantaneamente seu mapa. Mais uma vez, o labirinto foi projetado para fazer os convidados vagarem e se assustarem. Mas isso só se aplicava aos convidados. Não seria bom para NPCs disfarçados com maquiagem de monstro vagarem perdidos. Para evitar isso, os NPCs ocultos tinham mapas detalhados para evitar isso. Ark abriu o mapa que ele havia aprendido usando intimidação e verificou. Como esperado, seções marcadas em azul foram vistas no mapa. Eram as passagens projetadas para que os funcionários se movimentassem facilmente. Se ele usasse as passagens designadas para o cajado, ele poderia chegar ao seu destino sem se perder. Este deve ser o lugar de que Hakar falou.
A câmara de tortura subterrânea chamou a atenção de Ark e ele se dirigiu para aquela área. Hakkard disse que havia várias ferramentas de tortura por aí, então Buxil provavelmente estava em algum lugar naquela área. Ark procurou a passagem do pessoal que tinha a distância mais curta e correu para a câmara de tortura subterrânea. O problema é onde exatamente Buxil está detido por esses ladrões. Ark viu vários adereços espalhados enquanto vagava pelas passagens complexas. A câmara subterrânea de tortura combinava com a atmosfera do castelo de terror, por isso tinha a área mais ampla designada. Além disso, havia caixões e ferramentas de tortura espalhados por toda parte. Era impossível restringir um local específico. Então, mesmo quando Ark chegou à câmara de tortura subterrânea, Ark não conseguiu se mover por um tempo. Então ele de repente perdeu 500 de mana e a janela de informações apareceu. Sua invocação Razak drenou sua mana para usar Steel Loyout. Seu corpo tornou-se como aço e a defesa aumentou em 926. Lealdade de aço. Os olhos de Ark brilharam instantaneamente. Razak só poderia usar Steel Loyout quando estivesse a 10 metros de Ark. Em outras palavras, Razak estava em algum lugar em um raio de 10 metros. E Ark o enviou com Hakkard para que Buxil estivesse naquele local também. É isso. Radum, perseguição. Acompanhe esse fluxo de mana agora mesmo. Sac, 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 sac. Radum balançou a cabeça e apontou para o lado. Ark confirmou a direção e usou seu mana restante no sprint. Depois de virar várias esquinas, ele ouviu as vozes dos ladrões. O que é esse cara? De onde veio essa coisa de repente? Ele é o familiar daquele cara interferente. Temos que cuidar disso antes que esse cara chegue. E, por que minha espada não acerta direito? Os ladrões ficaram perplexos depois que sua espada ricocheteou em Razak. No instante em que os ladrões levaram Buxil para um canto e atacaram, Ark entrou na vizinhança. Então Razak deixou o caixão e ficou na frente de Buxil antes de usar Steel Loyout. Depois que Razak se transformou em aço, todos os ataques dos ladrões se recuperaram. Quando Razak mudou para aço, sua defesa aumentou de acordo com a lealdade de Razak, que era 926. Assim, Steel Loyout adicionou 926 defesas. Os ladrões estavam apenas no nível 250, 300, então era impossível para eles danificarem Razak. Muito bem, Razak. Quando Ark apareceu, os ladrões estremeceram e viraram a cabeça. O que é aquele cara é? Hakkard, linha de sangue. Oh, é a maldição do sangue. Agora era a oportunidade de resgatar Buxil. Ark correu para frente e fez Hakkard usar Blood Lane. Então Hakkard saiu do caixão e jorrou sangue pela boca. Não era tão estranho quando era um morcego, mas ver um menino jorrando sangue era estranhamente estranho. Mas apesar de ser um menino ou um morcego, o efeito de Blood Lane foi incrível. Fluiu e cobriu um alcance de 10 metros como uma chuva. A descida do sangue amaldiçoado causou um grande número de estados incomuns. Além disso, este lugar onde a habilidade foi usada não era um grande pântano como antes. Os ladrões estavam reunidos em uma pequena passagem. As chances de Blood Lane causar um estado anormal eram de 50%. Entre as 10 pessoas, 6 delas foram apanhadas por desespero ou desamparo. Entre eles, 2 também foram pegos pela confusão e atacaram os colegas. Tenho sorte que Blood Lane é uma habilidade que não consome mana. De qualquer forma, existem 6 sujeitos com estados anormais. Eu preciso lidar com os 4 restantes. Ark estava muito calmo e julgou calmamente a situação. Obviamente, lidar com 4 ladrões não foi difícil para ele. No entanto, esse era o normal dele. Ark havia recuperado um pouco de mana, mas ele ainda estava em mau estado. Havia 20 ladrões que entraram no Castelo do Terror para perseguir Buxil. Mesmo que ele cuidasse desses caras, ainda restavam 10. Ark não seria capaz de suportar se eles se juntassem. É imperativo que escapemos de Bozaga. Razak, desligue a habilidade. Espada. Ark decidiu um curso de ação e gritou para Razak. Razak então mudou para a lâmina de serra. Ark balançou a lâmina de serra como um chicote e causou dano em cadeia aos ladrões antes de gritar. Agora. Buxil Baigu, corra. Hehehe, eu sou um rei. Todos se ajoelhem. Mas Buxil apenas sorriu e começou a dizer bobagens. O alcance da Blood Lane era de 10 metros, então Buxil também foi pego por seus efeitos. Felizmente Baigu conseguiu resistir e não foi pego pelos estados anormais. Aquele bastardo estúpido. Baigu, morda Buxil e corra com ele para o lado oposto. Sim, Arknin. Baigu mordeu a nuca da gola de Buxil e escapou rapidamente. Os ladrões que não foram pegos levantaram apressadamente o arco. Depois que Ark balançou a lâmina de serra e bloqueou seus ataques, ele correu atrás de Buxil usando sprint. Naquele momento Hakkard, que estava deitado no chão como efeito colateral de Blood Lane, gemeu. Avoou sangue, sangue. Mestre, você está me abandonando, eu ajudo. Ir para sua casa. Invoque a liberação. Hakkard desapareceu como Ark comandou sem sequer olhar para trás. Ficar de pé. Os 4 ladrões gritaram enquanto atiravam flechas descontroladamente. No entanto, eles já haviam percorrido uma boa distância graças ao rápido julgamento de Ark sobre a situação. Flechas voando de um lugar distante não eram um problema. Ark acertou a flecha com sua lâmina de serra e correu para uma saída. À direita, desta vez ao lado esquerdo. Ark verificou o mapa enquanto corria e logo a saída apareceu. Quando viu a luz fraca dos fogos de artifício do lado de fora, Ark suspirou de alívio. Quando Baigu correu pela saída, ele imediatamente pisou no freio e parou. O que você está fazendo? Ah, Arknin, aí. Quando Ark gritou com raiva, Baigu indicou na frente dele e gaguejou. Ark seguiu o dedo de Baigu e enrijeceu. Ele mal encontrou Buxil e chegou a uma saída. Quando os 20 ladrões entraram no Castelo do Terror, eles queriam bloquear a saída para a aldeia. Então eles contataram os ladrões perseguidores espalhados pela vila usando Featerof Vesperin e os fizeram se reunir na saída. Droga, eu vim até aqui. O rosto de Ark escureceu. Ele não tinha mais mana. Hakkard também retornou ao seu castelo de vampiros. Em tal situação ele encontrou 10 ladrões. Com os 4 ladrões atrás dele, ele não poderia escapar de volta para o Castelo do Terror. A situação não poderia ser pior do que isso.
Mas, a única sorte foi que esta era uma aldeia. Além disso, a saída atual de Ark não ficava longe da praça central. Se as 10 pessoas causassem uma briga aqui, os guardas se reuniriam. Uma vez que os guardas se reuniram, os ladrões não puderam mais atacar Ark. Além disso, os 4 ladrões mataram NPCs no Castelo do Terror, então eles eram caóticos. Ele teve que fugir antes que a situação se agravasse. O problema era se ele poderia suportar e proteger Buxil ao mesmo tempo. Mas não há outro jeito. Eu tenho que aguentar firme. Ark tomou uma resolução firme e apertou sua espada. Então um dos ladrões ridículos usando uma máscara de Sailor Moon disse: "E você queria que os guardas viessem? Mesmo com todos vocês, será difícil pegar você para cuidar de mim. Você quer confirmar isso? Não, isso não é necessário. Já confirmamos suas habilidades no pântano. Eu até admirei suas habilidades que cuidaram de Gepeteu e Unin. Em outras palavras, a voz da Sailor Moon de repente ficou fria. Eu honestamente quero pisar em você, mas você não é nosso propósito agora. Cuidaremos de você mais tarde, assim que o porco for capturado. Então tente me matar antes que os guardas cheguem." A Arknin para ir tão longe. Baigu olhou para Ark com olhos impressionados com sua resolução de morte. O cachorro ainda não tinha conhecimento da situação. Era natural, já que seu dono, Buxil, também não sabia de nada. De qualquer forma, Baigu teve alguns mal-entendidos inesperados, mas Ark não teve escolha senão proteger Buxil. Vamos ver? É realmente assim? Naquela época, Sailor Moon tirou um pergaminho estranho de sua bolsa. Era um pergaminho com letras douradas. Ele não estava familiarizado com o pergaminho. No entanto, ele pensou ter visto isso em algum lugar. Depois de olhar para o pergaminho atraente por um tempo, Ark percebeu que era tarde demais. Isso é impossível. Não há dúvida. Esse é o pergaminho Banir que Buxil usou anteriormente. Sim, foi o raro pergaminho Banir que Buxil usou em seu tandal no Homem Vermelho. Foi um pergaminho que enviou a pessoa designada para um local a 10 quilômetros de distância. E Sailor Moon estava planejando usar o pergaminho Banir em Ark. Não era necessário dizer, mas o efeito do pergaminho foi absoluto. O pergaminho Banir não causou um tremendo estrago no Homem Vermelho? Não havia como Ark parar o efeito do pergaminho. Se Ark fosse levado 10 quilômetros, a situação estaria acabada. Sem Ark para sabotá-lo, os ladrões iriam capturar Buxil e roubar-lhe o cristal de memória. Oh meu Deus, isso é! Enquanto Ark suspirava de desespero, Sailor Moon usou o pergaminho, penetração em Ark. Eles precisavam do nome dele para usar o pergaminho Banir. Ark usou Forvok para tentar evitá-lo, mas não conseguiu evitar o poder absoluto do pergaminho. Assim que Sailor Moon descobriu o nome de Ark, ele se convenceu da vitória e levantou o pergaminho Banir. O nome dele é Ark? Vou me lembrar disso. Mas hoje você tem que desaparecer. Alvo Ark Banir. A luz vermelha do pergaminho impactou Ark. Foi um ataque que ele não pôde evitar. Assim que tocou Ark, uma mensagem de aviso vermelha apareceu. O pergaminho Banir foi ativado. Você será banido para um destino aleatório a 10 quilômetros de distância? Ah não! Ao mesmo tempo, houve uma enorme força de sucção e ele foi lançado no ar. Ark seria levado 10 quilômetros em um piscar de olhos. Acabou. O cristal de memória. Naquele momento, uma ideia milagrosa apareceu na cabeça de Ark. O oponente usou um pergaminho raro. Este foi realmente o efeito de um pergaminho raro, mas ele não podia se dar ao luxo de pensar nisso agora. No momento em que ele foi sugado para o ar, Ark gritou reflexivamente. Faziam apenas alguns segundos desde que o pergaminho atingiu, mas Ark já havia voado 20 metros. Radum, pergaminho, magnético. Sac, sac. Sac, 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 sac. Radum cuspiu o pergaminho e Ark o acionou. Alvo Buxil magnético. Hehehe, eu sou o rei, hein? Uauai. Foi naquela época. O efeito anormal desapareceu e Buxil voou pelo céu atrás de Ark. Sim, o método desesperado que Ark inventou foi usar um pergaminho para se opor ao efeito de outro pergaminho. No entanto, Banir era um pergaminho muito caro e raro. O pergaminho para pará-lo provavelmente era outro pergaminho raro. O propósito de Ark não era se opor ao pergaminho, mas escapar com Buxil. Então ele criou o método de usar o pergaminho magnético. Era um pergaminho para puxar o alvo até o usuário. Foi uma sorte ele ter comprado o pergaminho de Rony. Na verdade, magnético. Era completamente barato comparado ao pergaminho Banir. No entanto, ele conseguiu usar os efeitos do pergaminho barato para neutralizar o pergaminho raro. Esse foi o charme de usar pergaminhos no Novo Mundo. De qualquer forma, Buxil voou em direção a ele quando ativou o pergaminho magnético. A Sailor Moon olhou para os distantes Buxil e Ark com olhos enojados. O quê? O quê? Isso é? Ark e Buxil conseguiram escapar graças ao pergaminho Banir? Os ladrões ficaram sem palavras diante da situação absurda. Droga! Ark olhou para Buxil. Buxil congelou instantaneamente ao ver o olhar, mas ele não se importou se Ark estava olhando e continuou chorando. Sobe, Baigu, Baigu. A razão pela qual Buxil derramou lágrimas por várias horas foi Baigu. Quando Ark foi atingido por Banir, ele usou o efeito de magnético para salvar Buxil. Na verdade, ele tinha mais alguns pergaminhos de magnetismo. Ark achava que Baigu era importante, então ele também queria salvar Baigu. No entanto, ele só usou magnético depois de ter sido atingido por Banir. Os efeitos de Banir só funcionaram dentro de um certo intervalo, então foi um milagre ele ter conseguido salvar Buxil. De qualquer forma, Baigu foi abandonado enquanto estava cercado pelos ladrões. Mesmo que ele não pudesse ver, o destino de Baigu estava claro. Durante o verão quente, o fiel cão Baigu infelizmente fervia em uma panela graças ao seu mestre. Depois de escapar da aldeia de Bozaga, Buxil ficou louco. Foi na medida em que Buxil tentou atacar Ark. Por que você me resgatou? Se eu morrer, serei ressuscitado, mas Baigu não. Droga, você acha que eu fiz isso de propósito? Não pareço perturbado também? Não sei. É a Arknin. A Arknin matou Baigu. Baigu deveria estar vivo. Ah, pobre Baigu. Sobe. Baigu. Buxil ficou sem alma no chão e continuou derramando lágrimas. Mas não foi por isso que Ark ficou irritado. Ark também sentiu dor pela morte de Baigu, o cão fiel. De qualquer forma, ele conseguiu defender Buxil e o cristal da memória.
Felizmente o pergaminho Banir também o enviou a 10 quilômetros de distância daqueles caras. O destino de Banir foi aleatório, e porque não deixou marcas, os ladrões não seriam capazes de rastrear Ark. Felizmente, Ark foi transferido para perto de uma aldeia. Ele esperou até que Buksil se acalmasse antes de mencionar o assunto principal. Eu não queria dizer isso, mas a morte de Baigu é culpa sua. O que você está dizendo? Os ladrões estavam perseguindo você desesperadamente pelo cristal da memória. Cristal de memória? O que você quer dizer? Você pode comprar isso em qualquer loja. Não foi isso que eu quis dizer. Esses caras querem o vídeo armazenado no seu cristal de memória. Vê vídeo? Quando você viu aqueles caras pela primeira vez, eles não estavam fazendo algum tipo de negócio. Eles acham que você gravou a cena com o projetor mágico. É por causa do projetor mágico na sua cabeça. O alvoroço é porque querem tirar o cristal da memória com o vídeo preservado nele. Que tal isso? Vou confirmar primeiro. Você gravou um vídeo desses caras? Ainda não verifiquei as cenas. O vídeo foi filmado a partir do cristal inserido no meu globo ocular. Ark suspirou de alívio com a resposta de Buksil. E se tivesse havido toda aquela comoção só para descobrir que Buksil não havia gravado o vídeo? Então Buksil perguntou com uma voz que indicava que ele não entendia. Mas por quê? O vídeo é igual a todo mundo. Que? Ark finalmente explicou toda a história. Na realidade, os ladrões faziam parte de um sindicato criminoso procurado. E Buksil filmou acidentalmente uma transação no mercado negro feita pelos criminosos. Se a polícia visse o vídeo da transação, poderia descobrir algumas pistas sobre onde os criminosos estavam escondidos. É por isso que aqueles caras estavam perseguindo tanto você. Isso é uma coisa tão ridícula. Como esperado, o rosto de Buksil ficou ridículo ao ouvir a explicação. Essa foi a razão pela qual Ark confessou isso. Buksil não estava em um estado normal depois de perder Baigu. Se ele apenas dissesse a Buksil para tirar o cristal de memória, ele não sabia como Buksil reagiria. Mas se ele falasse sobre uma organização criminosa, Buksil encolheria de medo e tiraria o cristal da memória. Isso foi o que ele pensou. No entanto, Ark cometeu um erro ao confessar tudo. Você vê agora? É realmente perigoso. Felizmente conheço um detetive muito bem, então me dê o cristal da memória. Ele cuidará do resto. Eu não quero, Buksil disse enquanto virava a cabeça. Ark olhou com olhos atordoados para a situação inesperada. O que? Você não quer? Por que você está dizendo isso agora? Sim. E quanto a isso? No final, Baigu morreu por causa daquele cristal de memória. Então, eu não deveria manter o cristal de memória pelo qual Baigu arriscou a vida? O que você está falando? Os criminosos perigosos estão mirando nisso. Caramba, não me faça rir. Uma organização criminosa? Não tenho medo desses caras. De qualquer forma, eles só conhecem minha identidade do Novo Mundo. Se a polícia não consegue encontrar alguém usando apenas a identidade, como pode a organização criminosa? E eles não são criminosos procurados? Buksil era surpreendentemente inteligente. No entanto, ele ainda tinha um truque na manga para persuadir Buksil. Sim, eles são procurados. É uma obrigação do público cooperar com a polícia. É minha liberdade decidir se cooperarei ou não. A Coreia é um país democrático livre. Mas seu truque falhou. Ark tentou mais algumas vezes, mas Buksil não se mexeu. Fui contratado para filmar cenas de Arknin. Portanto, Arknin não tem direito sobre nenhum outro vídeo que eu grave. O cristal de memória também foi comprado com meu dinheiro. Suas palavras fizeram algum sentido. Buksil estava com Ark há muito tempo. Era natural para ele pegar algumas coisas. Mas Ark realmente estava em uma situação horrível. Por que aquele cara tinha que ser tão inteligente naquela hora? Além disso, se ele tentasse matar Buksil para recuperar o cristal de memória, ele simplesmente reviveria em Bozaga. Então ele não tinha como fazer Buksil cooperar. É claro que existiam métodos para retirar os bens do oponente no Novo Mundo. Um método comum entre usuários caóticos era usar as habilidades Roberi e Seize. Os ladrões provavelmente planejavam usar esse método em Buksil. No entanto, Ark não tinha tais pergaminhos. Embora ele tenha comprado muitos pergaminhos dos ladrões, apenas NPCs caóticos venderam o pergaminho roubo ou apreensão. Era impossível que Rony tivesse esse tipo de pergaminho, mesmo se eu tiver os pergaminhos. Não importa o que acontecesse, ele não queria usar o pergaminho em seu colega e depois matá-lo. Além disso, se ele usasse os pergaminhos de maneira desajeitada e então Buksil desconectasse, o problema seria ainda mais sério. Não apenas o cristal de memória, mas a pilhagem que ele confiou a Buksil iria embora. Até agora, esse cara não parou de jogar, apesar dos muitos abusos que sofreu. Mas agora Buksil está louco com a morte de Baigu. Não posso ter certeza de suas ações. Nesta situação, Ark finalmente levantou a bandeira branca. Na verdade, Ark sabia disso. Buksil não desistiria mesmo que tivesse que morrer. Ele estava falando sério quando disse que não daria o cristal da memória. No entanto, Ark também não queria bater em Buksil. Mas deixando de lado os sentimentos pessoais, ele ainda precisava do cristal de memória. Acho que o pedido de Buksil será melhorar seu tratamento. Ok, então o que eu tenho que fazer para que você me dê o cristal da memória? Quando Ark perguntou com voz enfraquecida, Buksil respondeu imediatamente como se estivesse esperando por isso. 800 ouro. O que? Você não me ouviu? 800 ouro. Vê, você quer dinheiro? Você não ficou chateado com a morte de Baigu agora há pouco? Estou dizendo isso porque Baigu morreu protegendo o cristal de memória. Buksil disse entre lágrimas enquanto pensava em Baigu. Você não disse que o cristal de memória tinha uma pista sobre a organização criminosa? Se o que Arknin disse estiver correto, Baigu era um cachorro esperto que ajudou a polícia de verdade. Se formos terríveis se um cachorro tão inteligente dedicar sua vida a isso apenas para não receber nenhum reembolso. Então, usarei o dinheiro de Arknin para construir uma estátua de Baigu na praça da capital de Sudenberg, Celebrid. Assim que eu conseguir isso, todos saberão sobre Baigu. Eu verifiquei e 800 ouro devem ser suficientes para erguer uma estátua em Celebrid. Você quer dinheiro só para construir a estátua de um cachorro? Ark murmurou com olhos espantados. Então Buksil gritou com uma expressão descontente. Não é um cachorro, é Baigu. O cachorro esperto Baigu. Baigu é Ung Baigu.
Buxiu mais uma vez começou a chorar enquanto as emoções brotavam dentro dele. Então Hakkard murmurou com uma cara impressionada. Onin, eu realmente não consigo ver essa cena sem lágrimas. Não conheço ninguém que pensaria em construir uma estátua para seu cachorro de estimação. Normalmente eles os jogariam fora quando morressem de velhice ou doença. Eu teria preferido conhecer tal mestre. Sinto muito por ignorar você enquanto isso, Buxiu. Você realmente é um ótimo dono. Calha a boca, hein? Faíscas voaram dos olhos de Ark enquanto ele olhava para Hakkard. Não, faíscas também voaram entre os lados esquerdo e direito do seu cérebro. 800 ouro? 800 ouro por um cachorro de estimação? Não, além do preço. Desperdiçando 800 ouro só para construir uma estátua de cachorro? Ele realmente achava que o cara precisava de uma bala na cabeça. Mesmo sem a bala na cabeça, o porco precisava de sua sanidade de volta. Infelizmente, a pessoa que segurava a arma era Buxiu. Assim como Buxiu disse, não havia como os criminosos encontrá-lo na vida real. Isso também se aplica a Ark e Zilron. Sem nenhuma maneira de encontrar Buxiu na vida real para obter o cristal da memória, suas mãos estavam atadas. Mas 800 ouro por um cristal de memória. Ele queria deixar de lado a investigação. Mas ele sabia o quanto isso era importante para Isilron. Isilron foi quem queria a informação para que pudesse repassar a ele o pedido de Buxiu de 800 ouro. Mas Ark não teve o mesmo pensamento. Isilron era mais do que um simples professor de taekwondo para Ark. Ark estava em dívida com Isilron. Se não fosse por Isilron, Ark teria acabado no hospital por causa dos gangster que Andel enviou atrás dele. E conhecendo o personagem de Andel, ele teria continuado enviando gangster atrás de Ark. Naquela época, o professor era quem conversava com o pai de Andel. Na verdade, o professor pode até ter sido prejudicado por esse incidente. Mas o mestre não vacilou. Normalmente ele queria dinheiro em troca de favores. No entanto, Ark não pensou em dinheiro ao ajudar Isilron. Se Ark estivesse em perigo, Isilron não hesitaria em intervir. Ark sempre retribui qualquer rancor. Essa foi a regra fundamental de Ark. Com uma palavra de Buxiu, tudo estaria acabado e ele não seria capaz de ajudar Isilron. Agora ele queria fortemente deixar o dinheiro para Isilron. Não, quanto dinheiro foi necessário para construir uma estátua de cachorro no Novo Mundo? Sim, não posso pedir ao professor 800 ouro. Se eu disser ao professor que 800 de ouro são para uma estátua de cachorro, isso não é dinheiro bem gasto. Ark pensou assim. Não, ele poderia enlouquecer se pensasse muito nisso. Felizmente ele ainda recebe o salário mensal da Global Exos e graças às suas novas estratégias de venda, vem recebendo mais dinheiro pelos seus itens. Mas quando ele tentou entregar o dinheiro como esperado, suas mãos pararam de se mover. Ark foi torturado por um tempo antes de fazer uma sugestão. Ok, vou te dar 800 ouro por uma estátua de cachorro. É sério? Quando Ark concordou obedientemente, Buxiu olhou para ele com olhos chocados. Claro, Ark estava concordando obedientemente. Há uma condição. Doença? Você está tentando um truque? Não, não é isso. Você não disse que queria construir uma estátua de Baigu na Praça Celebrid? Então você pode esperar pelo dinheiro até voltarmos para Celebrid? Eu não tenho 800 de ouro comigo agora. Dê-me até chegarmos a Celebrid para saber o prazo de pagamento. Que tal isso? Buxiu olhou para ele com desconfiança. Você definitivamente assinará um contrato? Claro. Você acha que eu iria enganar você? Você não vai procurar uma maneira de me enganar enquanto isso? Isso estava correto. Ele realmente era um sujeito esperto. Com o passar do tempo, a consciência do porco sobre seus truques só aumentou. Na expressão de Ark, Buxiu falou com uma voz decisiva. Não vou entregar o cristal de memória para você até que você escreva o contrato. Não tente diminuir a quantidade de dinheiro. Mais uma vez, Baigu sacrificou sua vida para defendê-la. Desta vez não vou recuar. O valor é 800 ouro. Não importa o que aconteça, o valor do pagamento não mudará. A data de pagamento é até chegar ao Celebrid e não pode ser superior a um mês. Depois que um mês passa, você tem que pagar imediatamente, não importa o que aconteça. É o fundo para o estabelecimento da estátua de Baigu. Ok, eu entendo. Escreva o contrato. Pare de falar tanto sobre Baigu. Ark estava farto e o forçou a redigir o contrato. Um acordo comercial. Contratante, Ark igual Buxiu. Assim que Ark e Buxiu chegarem em Celebrid, você pagará 800 ouro. Se você não chegar em Celebrid antes do prazo de um mês, terá que pagar o dinheiro imediatamente. Se o valor prometido não for pago, a Guilda dos Mercadores extrairá uma penalidade de 2.400 ouro da loja abrangente da Ark na vila de Lancel. E Buxiu receberá 80% da multa, dando-lhe direito ao ouro de 1920. Foi um contrato humilhante. Essa estátua de cachorro realmente será construída com meu dinheiro. Sempre que ele via o contrato, um suspiro surgia automaticamente. Na verdade, Ark tinha um plano quando decidiu redigir o contrato. Ele precisava pagar o dinheiro a Buxiu depois de chegar em Celebrid. No entanto, Ark estava atualmente em Bristania e ainda não tinha intenção de retornar a Celebrid. Ele achava que era possível dar desculpas e atrasar o pagamento indefinidamente enquanto nunca mais voltava para Celebrid. No entanto, Buxiu ficou esperto e incorporou uma data de pagamento de um mês. Até mesmo seu último plano foi bloqueado. Droga, durante esse mês eu tenho que pensar em uma maneira de economizar meus 800 ouros. Felizmente, não muito tempo atrás, Ark ameaçou Agathe e recebeu 2.000 ouro. O pagamento se estendeu por 6 meses, então em 2 meses ele teria cerca de 670 ouro. 2 meses de jogo duravam cerca de 20 dias, então ele já havia garantido 670 ouros. Se ele continuasse caçando e coletando pilhagem, ele deveria ser capaz de arrecadar o suficiente. Claro, ele ainda teria que pagar a conta, mesmo que a demorasse por 20 dias. Isso não mudou o fato de que o dinheiro ainda seria perdido. No entanto, não foi possível pegar o dinheiro que ele tinha no bolso, então ele desenvolveu esse método. De qualquer forma, Ark recebeu o cristal de memória depois que o contrato foi escrito. Depois que os arquivos de vídeo foram extraídos, o cristal de memória foi logo destruído. Os arquivos de vídeo pelos quais ele pagou 800 ouro. Ark procurou nos vídeos, mas não conseguiu encontrar nenhuma pista. Perdi dinheiro sem motivo? Ark de repente teve esse pensamento.
pensamento ao receber os arquivos de vídeo. Bem, isso era trabalho policial, então Ark não queria mais intervir. De qualquer forma, a situação acabou com isso. Ark suspirou de alívio ao enviar o arquivo de vídeo para o e-mail de Zilron. Apesar de receber 800 ouro, Buxil ainda chorava por Baigu, mas Ark afastou seu descontentamento. Ele sentiu uma sensação de realização depois de ajudar Zilron. E agora que a terrível situação acabou, um item surgiu em sua cabeça. Agora posso finalmente comer a pílula da imortalidade do necromante. Sim, foi a pílula da imortalidade do necromante que ele deixou no armazém do Magic Institute em Ciel. Com 81 horas necessárias, finalmente foi concluído após 4 dias. Essa foi a razão pela qual Ark veio correndo para uma vila com uma filial do Magic Institute. No entanto, ele não tinha intenção de voltar para Ciel através do movimento das letras. Não só foi difícil de suportar, mas o movimento das cartas era muito caro. Um uso custa 50 ouro. Ele recebeu um desconto como membro pleno do Instituto de Magia, mas ainda custava 42 ouro e 50 prata. De qualquer forma, não foi necessário que Ark voltasse para Ciel. O armazém privado de um membro do Magic Institute pode ser acessado de todas as filiais. Gostaria de retirar o item que deixei no armazém particular da filial do Ciel's Magic Institute. Eu entendo. Qual o seu nome? É o Ark. Ah, você é Arknin. Vou enviá-lo imediatamente. Todos os mágicos do Instituto de Magia estavam familiarizados com Ark. O mago que o transferiu tinha uma expressão respeitosa, assim como Raben, o gerente da filial em Ciel. Felizmente, Ark finalmente recuperou sua panela de sobrevivência após 4 dias. Dentro do pote havia uma pequena pílula preta, a pílula da imortalidade do necromante. Uma janela de informações apareceu assim que Ark a pegou. O processo de maturação terminou e a pílula da imortalidade do necromante foi concluída. Você completou a pílula da imortalidade do necromante da técnica secreta que foi transmitida desde os tempos antigos. A pílula da imortalidade é um dos segredos escondidos no Novo Mundo. Ele permite maximizar o poder contido na essência do monstro e aplicá-lo ao jogador. Fazer a pílula da imortalidade é uma das maiores honras para os chefes do Survival Cooking e é uma conquista que tem implicações significativas. Asterisco a fama aumenta em 800. Asterisco inteligência aumenta em 30. Asterisco a habilidade culinária de sobrevivência aumenta em 40. Asterisco as informações da pílula do monstro foram atualizadas. Número de pílulas de imortalidade concluídas, 7. Finalmente terminei. Ark levantou a pílula com as mãos trêmulas. Ao calcular o tempo gasto para reunir os ingredientes, ele investiu vários meses nisso. Então a pílula da imortalidade foi finalmente concluída após longas 96 horas. Estava facilitando? Ao pensar no trabalho que passou na balsa para evitar que o grau de conclusão caísse, ele teve muita vontade de chorar. No entanto, ele finalmente recebeu um item tangível pelo seu enorme tempo e esforço. Ele não podia saber os efeitos antes de comê-lo, então não seria capaz de vendê-lo, mas isso não era um problema. Mesmo que seja possível vendê-lo, nunca pensei em desistir de um item no qual me esforcei tanto. Além disso, tem estado estranhamente barulhento ao meu redor ultimamente. Além dos ladrões, seria realmente uma dor de cabeça se eu encontrasse Brad e Redian novamente. Preciso aumentar um pouco mais minhas estatísticas. Ark tentou acalmar seu coração e engoliu a pílula. Com um efeito sonoro alto, a janela de informações apareceu. Pílula da imortalidade do necromante. Classificação da pílula da imortalidade. A. Grau de conclusão. A. Uma poderosa pílula de imortalidade que contém a força do necromante Tamura. Concede as habilidades especiais de um necromante. Asterisco a um bônus adicional de acordo com o grau de conclusão. Todas as estatísticas mais 8. Inteligência mais 20. Resistência mágica mais 20%. Resistência a todas as doenças mais 20%. A estatística Dark Fog foi criada. Asterisco névoa negra, mais 20. Dark Fog aumenta a resistência a ataques mágicos e físicos com o atributo escuridão. Como um bônus adicional, também aumenta o poder de ataque de todos os ataques físicos e mágicos com o atributo escuridão. Para cada um ponto na estatística Dark Fog, aumentará a resistência física e mágica ao atributo escuro em 0,1%. Seu dano também aumentará em 0,1%. A distribuição de estatísticas é impossível e Dark Fog aumentará ligeiramente cada vez que você usar ataques com o atributo escuridão. A habilidade racial Soul Extortion foi aprendida. Extorsão de alma, iniciante ativo. A especialidade de um necromante é usar seu conhecimento da vida e das trevas para invocar criaturas de outra dimensão. O poder necessário para controlar tais criaturas é o poder espiritual. Extorsão de almas é uma técnica de atributos sombrios que extorque as almas de monstros para aumentar o poder espiritual. Ao usar Soul Extortion, é possível causar 50 de dano. Além disso, é possível ultrapassar a quantidade máxima de poder espiritual se a extorsão de alma for muito utilizada. Extorquir monstros fortes fará com que o poder espiritual aumente mais rapidamente. Asterisco Soul Extortion terá sucesso quando causar 70% do dano. A alma do usuário receberá danos terríveis se morrer e o tempo de ressurreição será aumentado para um máximo de 72 horas. Oi, é realmente uma pílula de imortalidade de classe A. Ark exclamou ao ver a janela de informações. O bônus adicional foi todas as estatísticas mais 8, inteligência mais 20, resistência mágica mais 20% e resistência a todas as doenças mais 20%. Se ele incluísse inteligência, era como se tivesse ganhado 7 níveis. Houve também adição de resistência mágica e resistência a doenças. Muitos monstros de alto nível causaram doenças, então era uma estatística muito útil. Mas isso foi tudo? Uma nova estatística e habilidade também foram criadas. Não preciso ver mais nada. Dark Fog é um jackpot. Dark Fog era semelhante ao atributo resiliência que ele aprendeu quando comeu a pílula de imortalidade do slime. Mas havia uma parte que era decisivamente diferente da resiliência. A estatística aumentou seu ataque e defesa contra o atributo sombrio. Não se aplicava às suas habilidades gerais, mas a maioria das habilidades específicas da profissão de Ark eram do atributo sombrio. Em outras palavras, não era uma estatística específica para sua profissão? Há também extorsão de almas. Ark olhou para as informações de Soul Extortion com uma expressão ambígua. Recentemente Ark realmente notou a escassez de poder espiritual.
Mesmo antes de mudar de profissão, Ark estava preocupado com sua falta de poder espiritual. Então ele recebeu a habilidade de declaração diária, Glória da Noite, que consumiu 400 de poder espiritual e 2000 de mana. A declaração diária usou 400 de poder espiritual com apenas um uso. O poder espiritual também teve um tempo de recuperação incomumente lento, então ele não seria capaz de convocar seus familiares. Além disso, a habilidade Ghost Knight Corpse também exigia 300 de poder espiritual. Ao considerar que a extorsão da alma poderia aumentar o poder espiritual além do seu máximo, era realmente um jackpot. No entanto, a janela de informações não explicava como ele poderia usar com sucesso a extorsão da alma para aumentar o poder espiritual além do seu máximo. Seria inútil se apenas aumentasse seu poder espiritual em 1, já que ele teria que usá-lo centenas de vezes. Além disso, também houve efeito no usuário. Soul Extortion teve que causar 70% do dano para ter um efeito adequado? Causou apenas 50 de dano, então quantas vezes ele teria que atacar para causar 70% do dano? Bem, é uma habilidade que não consome mana. Ark estava satisfeito com a habilidade, já que poderia aumentar seu poder espiritual. Mesmo sem Soul Extortion, as estatísticas de bônus e Dark Fog foram recompensadoras o suficiente. Quantos usuários no Novo Mundo poderiam receber esses bônus de estatísticas de uma só vez? Agora isso acabou. Tudo o que resta é a missão e casa do Draconiano do Fogo. O próximo destino de Ark foi a Montanha Varion, no norte de Bristania. Depois de comer a pílula da imortalidade, Ark encontrou Bristania cheio de motivação. Baigu, com lágrimas e nariz escorrendo, o porco seguiu atrás dele. Volume 16, capítulo 8, Limpeza Pirata. Você esperou muito? Não, acabei de chegar. Realmente. Vou pegar algo para você. Lee Myung-hyun chamou um vendedor de loja com um gesto e sentou-se. O que você vai comer? No momento, 2 porções do conjunto especial Parfight. E eu? Lee Myung-hyun fez o pedido sem olhar o cardápio. Yoon-woo perguntou em dúvida. Há mais pessoas vindo? Não, eu prometi a você antes. Se você me ajudar a recuperar o arquivo de vídeo, comprarei 3 porções do conjunto especial de Parfight. Eu não queria comprar tudo de uma vez. Realmente. Depois, 2 porções do conjunto especial Parfight. Depois que o vendedor pegou o cardápio e voltou ao balcão, ele começou a sussurrar sobre os dois. Foi razoável. Atualmente eram 10h30 da manhã. Aqueles dois eram as únicas pessoas no café, então a atmosfera era desconfortável. Como pediam Parfight assim que se sentavam, era impossível que os olhos não fossem atraídos para eles. Além disso, Yoon-woo tinha mais de 1,80 centímetros de altura. Embora sua constituição não parecesse tão extraordinária, o exercício havia endurecido seu corpo. Além disso, o olhar penetrante de Lee Myung-hyun foi suficiente para fazer os gangsters chorarem. A primeira vez que Yoon-woo viu Lee Myung-hyun, ele pensou que era mais um gangster do que um policial. Mesmo assim, os dois homens simplesmente se sentaram e pediram Parfight? Que negócio eles tinham? No entanto, Yoon-woo não estava preocupado com os olhos das outras pessoas. O Parfight ainda não está pronto. Yoon-woo olhou para as pessoas tomando café e achou que estavam bem. Em um café barato, o café custa de 8.000 a 9.000 won. O café da máquina de venda automática custava apenas 1.000 won e ele podia beber 8 vezes mais café. Foi tão absurdo que ele só conseguiu rir. Então, toda vez que Yoon-woo ia ao café, ele pedia o Parfight. Ele nem gostou do Parfight. Mas não era possível comprar Parfight na máquina de venda automática, então pelo menos ele poderia pensar que era um preço justo. Em outras palavras, ele se sentiu menos enganado. Não importa o jogo ou a realidade, Yoon-woo relacionava tudo com dinheiro. Mas o professor também gosta de Parfight? Por que você está comendo comida de criança? Não durmo há 2 dias. Meu corpo agora quer muito açúcar. Lee Myung-hyun murmurou enquanto acariciava sua barba desgrenhada. Não era apenas a barba dele. Lee Myung-hyun normalmente não usava roupas elegantes, mas hoje foi particularmente sério. Seus olhos também estavam realmente abatidos, com grossas olheiras abaixo dele. Era um rosto que era o símbolo do cansaço. Isso tudo é graças a você. O arquivo de vídeo que você me enviou. Ah, isso mesmo. Então você não conseguiu dormir por causa do vídeo significa. É seguro. Lee Myung-hyun riu e respondeu. Se eu demorasse apenas algumas horas, o arquivo de vídeo não teria valor. O que você está dizendo? Yoon-woo perguntou enquanto o vendedor abaixava um Parfight. Um suspiro surgiu automaticamente ao ver o Parfight decorado com suco e sorvete. Este é um Parfight que vale 542 ouro e 50 prata. Quando ele considerou o dinheiro investido neste Parfight, foi o suficiente para causar lágrimas. Lee Myung-hyun mastigou o guarda-chuva ornamental que estava conectado ao Parfight e começou a falar novamente. Originalmente, eu não deveria contar informações a pessoas não relacionadas à investigação, mas achei que posso contar a você. No entanto, você não entenderia se eu lhe contasse todos os detalhes. Então, vou apenas resumir a situação. Os conteúdos eram relacionados à organização criminosa. Em dramas ou filmes, as pessoas normalmente falavam sobre isso com uma voz séria. No entanto, Lee Myung-hyun parecia apenas um ajuste vizinho falando enquanto comia o sorvete enquanto brincava com o guarda-chuva. Embora o caso estivesse relacionado a uma organização criminosa, Lee Myung-hyun parecia completamente diferente do capitão da equipe SWAT que incitava o medo nos criminosos. Embora fosse uma investigação, ele não sentiu necessidade de levar a sério. Você disse que viu o vídeo? Sim, mas a informação não era simplesmente insubstancial. É natural que você pense que o conteúdo é insignificante, porque esses caras só usaram palavras em código durante o diálogo no filme. Não, estava mais próximo de uma senha do que de uma palavra código. Senha? Se uma organização criminosa não for inteligente hoje em dia, não conseguirá sobreviver por muito tempo. Hoje em dia eles costumavam usar palavras indiretas quando se referiam a coisas específicas. Além disso, o significado muda frequentemente, de modo que a polícia muitas vezes não sabe o que isso significa. Mas eles cometeram um erro uma vez. Havia a palavra H56 no vídeo. Quando Yoon-woo ouviu a palavra
palavra H56 no vídeo, ele também achou que era questionável. Essa palavra se refere a um dos vários métodos de negociação que eles usaram. De acordo com as palavras de Lee Myung-hyun, a organização criminosa tinha vários métodos de comércio ilegal. Eles mudariam a rota de acordo com a situação. O H56 foi um dos métodos preparados que a polícia ainda não havia descoberto completamente. Mas ouvindo a conversa sobre a senha H56, pude descobrir os princípios gerais. Foi por isso que Lee Myung-hyun não dormiu por 2 dias. Ao assistir ao vídeo e determinar os princípios gerais do método de transação, a polícia descobriu o local da última transação. Para sua surpresa, o local da transação que Lee Myung-hyun descobriu foi um armário de moedas na estação de trem. A H56 é o método de transação que aproveita a estação ferroviária que pessoas de todo o país usam para se comunicar com outras pessoas de sua organização ou para fazer negócios. Embora às vezes passasse por um mensageiro ou correio, havia chance de cair nas mãos do público em geral e então haveria supervisão policial. Também foi fácil para a organização criminosa descobrir a fiscalização policial. E se as coisas corressem mal no meio e a polícia tivesse que atacar, então eles não seriam capazes de capturar as pessoas afiliadas à organização. Além disso, esses itens passam pelo Novo Mundo, então não será fácil rastrear os fundos. Mesmo se atacarmos e apreendermos a coisa, não há evidências de que não seja apenas um item perdido. Isso é incrível. Yoon-woo mais uma vez percebeu que Lee Myung-hyun era um policial. Parecia uma guerra entre policiais e organizações criminosas nos filmes de Hong Kong. Na verdade, Lee Myung-hyun nem sequer explicou 1/10 da informação. As negociações da organização criminosa eram mais calculadas do que pareciam e o método utilizado pela força policial coreana para combatê-la era inimaginável, para o público. Mas não entenda mal. Apesar do público não saber, a taxa de criminalidade na Coreia era baixa. A baixa taxa de criminalidade da Coreia deveu-se à luta da polícia contra os criminosos para manter o estilo de vida do público. Mas é um pouco estranho. Yoon-woo disse de repente. Esse vídeo foi feito há alguns dias. Se eles soubessem que o vídeo foi gravado, não agiriam rapidamente para recuperar o conteúdo perigoso? Eles tentaram, mas não foi possível. Eles não podem? É evidente que eles monitoraram claramente a rota da coisa. Os itens valem alguns bilhões de won, então seria um golpe fatal se eles os perdessem. Mas há uma chance de um capanga vazar a informação. Portanto, o único que pode monitorar com precisão a rota da transação é o chefe da organização. Garret e Gpteo que apareceram no vídeo são apenas chefes de nível intermediário. Embora Garret e Gpteo achassem que era perigoso, não puderam interromper a transação. Como eles não deveriam falar sobre as transações, mas isso foi capturado em vídeo no jogo, eles não suportaram contar ao chefe. Também não havia razão para pensar que Buk-seo levaria o vídeo à polícia. Ainda assim, eles não podiam ignorar a possibilidade e foi por isso que tentaram recuperá-la tão desesperadamente. Lee Myung-hyun então riu e disse, de qualquer forma, essas coisas finalmente chegaram ao seu destino final ontem à noite. Em outras palavras, se atrasássemos alguns dias, o vídeo não teria valor. É por isso que eu disse que era seguro. Depois que Lee Myung-hyun percebeu a situação, reuniu apressadamente pessoas da divisão de contramedidas especiais contra o crime e as escondeu perto do armário de moedas. Por volta da meia-noite, conseguiram prender a pessoa e recolher a coisa. Se rastrearmos esse sujeito, poderemos descobrir o lugar onde os criminosos procurados estão escondidos. Mas o capanga que pegamos é subordinado do Gpteo. Provavelmente Gpteo só apareceria no final. O subordinado provavelmente teria se desfeito da mercadoria e depois entregá-la ao Gpteo através do Novo Mundo. Então decidimos pegá-lo por enquanto. Claro, ainda era segredo que a força policial estava investigando no Novo Mundo. Por causa disso, Lee Myung-hyun teve que ter cuidado para que Gpteo não sentisse que foi ele quem prendeu o capanga. Se a polícia conseguisse descobrir a rota do capanga e mobilizar a polícia de trânsito para revistar veículos semelhantes, eles poderiam capturar outros capangas. Na verdade, é por isso que eu queria falar com você hoje. Quando capturamos, houve um assassinato nas proximidades e questionamos o capanga depois disso. Gpteo ainda procurava o vídeo. Acho que ele não teve sorte. E o risco do vídeo desapareceu depois que a coisa foi recuperada. Então eles não deveriam mais persegui-lo. Embora não houvesse nenhuma conexão óbvia com o vídeo, seu capanga foi preso pela polícia. Nesta situação, Gpteo e os membros da organização não teriam escolha senão ficar tensos. Na realidade era assim, mas no jogo eles podiam fazer uma pausa enquanto observavam a situação. Felizmente, o mau relacionamento de Ark com os ladrões terminou. Mas você não pegou a maior parte da organização. Por que você acha que fiquei acordado a noite toda? Lee Myung-hyun inseriu o parfite restante na boca e riu. Depois que o prendemos à meia-noite, interrogamos aquele sujeito por um longo tempo. Esta é uma luta contra o tempo. Provavelmente levariam apenas 12 horas até que descobrissem que um seguidor foi capturado. Mas a polícia já obteve as informações necessárias após 5 horas. Foi professor? Não preciso ver para entender o que aconteceu com aquela pessoa. Yoon-woo estava familiarizado com a violência de Lee Myung-hyun depois de experimentar sua versão de sparring e murmurou. Então Lee Myung-hyun pulou com as palavras inesperadas e exclamou. Ei, ei. O que você está pensando? Você acha que eu quebraria os 2 braços dele? Eu sou um policial democrático. A polícia democrática bate nas pessoas? Eu sou um valentão. Quem ouvir ficará com medo. E recentemente seus braços estavam doendo, então não havia necessidade de espancá-lo. Você já ouviu falar de um acordo judicial? Delação premiada? Aquele que aparece frequentemente em filmes estrangeiros? Sim, está certo. Nosso país também faz isso. Embora esse cara seja um criminoso, fizemos um acordo com ele. Ele é apenas um capanga, então fazia biscates e tarefas domésticas. Em troca do acordo judicial, ele nos contará o que sabe. Estou feliz, mas também acho um pouco patético. Não sei o que você imaginou, mas isso não é um filme. Você vai morrer por você, Yunin?
Ele se sacrificaria por você? Não me faça rir. Os gangsters do passado e do presente não têm coragem. O gangster ficou nervoso ao ouvir a voz de Lee Myung-hyun. Só vou oferecer isso uma vez. Você é diferente do seu Yunin. Embora você possa viver uma nova vida graças ao seu Yunin, você não tem muita obrigação moral para com ele. Desde que você é Yunin, ele se cercou de caras como você. Depois que o capanga ouviu a ameaça de Lee Myung-hyun, ele confessou uma grande quantidade de informações em troca do acordo judicial. Claro, ele era apenas um capanga, então eles não conseguiram obter informações confidenciais satisfatórias. Mas eles tiveram um pouco de sorte. O capanga era bem próximo de algumas pessoas da organização, então conhecia seu esconderijo. Antes de ouvirem a notícia de que o capanga foi capturado, os detetives o cercaram. Esses companheiros não esperavam que pudéssemos nos mover tão rápido. O objetivo dos detetives que cercaram o esconderijo não era pegar os criminosos. O propósito de Lee Myung-hyun era prender toda a organização criminosa. Para pegar os peixes grandes, ele tinha que soltar os pequenos. Assim que os membros da organização ouvissem a notícia de que um seguidor foi capturado, eles teriam que agir. Os detetives ficaram de olho em seus movimentos e coletaram informações, enquanto planejavam uma forma de prender Gepeteu, o chefe interino. Está apenas começando agora. Apesar de não dormir há 2 dias, Lee Myung-hyun estava cheio de energia. Isso lembrou de sua juventude lutando contra gangues e organizações criminosas. Na verdade, Lee Myung-hyun não esperava conseguir esse resultado no jogo quando começou no Novo Mundo. Encontrar uma pessoa em uma cidade com centenas de milhares de habitantes não foi fácil. Foi muito mais difícil considerando que milhões de pessoas estavam conectadas ao Novo Mundo. Ele não conseguia nem entender o sistema do jogo. Então como Lee Myung-hyun poderia encontrar os criminosos procurados? Mas os esforços de Lee Myung-hyun, a ajuda de Ark e um pouco de sorte conseguiram levá-lo a esses resultados. Se ele não tivesse um grande interesse, não seria policial na Coreia do Sul. Claro, havia um longo caminho a percorrer antes que ele pudesse varrer toda a organização criminosa. Mas Lee Myung-hyun estava cheio de confiança com os excelentes resultados até agora. Enquanto esses caras estiverem se escondendo, eles se concentrarão na construção de uma base no Novo Mundo. E já tenho imensa confiança desses caras. Lee Myung-hyun riu e falou. No entanto, ele não poderia ser tão presunçoso sobre isso. A classificação de crédito de Lee Myung-hyun dentro do grupo de bandidos só aumentou porque ele foi morto por Baigu no Castelo do Terror. Os ladrões entenderam mal o motivo pelo qual Lee Myung-hyun estava lá. Graças às afirmações de Garon, Lee Myung-hyun era agora formalmente membro do grupo de bandidos. Claro, ele ainda não tinha influência suficiente, mas poderia aproveitar a oportunidade. Enquanto os detetives ocultos investigavam na realidade, Lee Myung-hyun se infiltraria no grupo no jogo. Portanto, estarei ocupado por um tempo. Assim que ele estava se levantando, Lee Myung-hyun de repente se lembrou de algo e disse: Ah, falei com o chefe da seção de contramedidas de crimes especiais sobre você. Embora o incidente ainda não tenha terminado, a investigação foi aberta por causa do vídeo, para que o comissário da polícia possa elogiá-lo. Por favor, não se preocupe com isso. Hanvol riu de forma desagradável e balançou a cabeça. Yunvol não queria aparecer na frente de outras pessoas. Então Lee Myung-hyun sorriu e acrescentou: Você não quer a recompensa bônus pela dica crucial? Obrigado. Então espere pelas boas notícias. Lee Myung-hyun riu e voltou para a agência policial. Depois de se separar de Lee Myung-hyun, Yunvol foi para casa sentindo-se revigorado. Depois de iniciar o novo mundo, Yunvol escapou da vida em que tinha que se preocupar com as refeições. Depois de ajudar Lee Myung-hyun desta vez, ele percebeu que tinha um senso de justiça social. Yunvol ficou satisfeito com a ideia de ajudar. No entanto, Yunvol nunca imaginou o que aconteceria a seguir. O esforço para capturar os criminosos procurados começou a afetar o novo mundo. Mãe, estou em casa. Ah, você veio? Depois que Yunvol entrou, uma voz estrondosa pôde ser ouvida na sala de estar. O homem sentado no sofá da sala era Gon Vahang. Não foi uma visita abrupta. Depois que sua mãe iniciou o tratamento ambulatorial, Gon Vahang costumava ser visto visitando a casa. Por quê? Bem, o motivo não estava claro. Você veio flertar com minha mãe? Ele só veio aqui para conversar. Embora sua mãe tenha feito uma careta, Gon Vahang riu naturalmente. Bem, isso mesmo. Tenho que flertar antes de perdê-la para outros caras. Depois que Gon Vahang iniciou o New World, essa foi a parte que mais mudou. Enquanto Yunvol conheceu Gon Vahang, ele parecia um urso. Naquela época, Gon Vahang foi muito direto. Depois de dezenas de anos como instrutor especial, ele não era um policial comum. Depois que ele se machucou e se aposentou, essa tendência de ser direto piorou muito. Graças à sua decepção com a agência policial e a sociedade, sua mente ficou um pouco prejudicada. Foi só depois de iniciar o novo mundo que Gon Vahang começou a mudar. Depois de jogar e interagir com NPCs, Gon Vahang teve sua paixão pela justiça restaurada. Se alguém não se preocupasse em trabalhar, não receberia uma recompensa. Para o frustrado Gon Vahang, o novo mundo era como paraíso comparado à realidade. Essa também é uma das maneiras pelas quais seu caráter mudou. Yunvol pensou isso ao ver Gon Vahang caminhar até a cozinha. Gon Vahang tornou-se mais ativo na perseguição de sua mãe. Antes, Gon Vahang usava seu ferimento como obstáculo. Como Gon Vahang estava tão orgulhoso de sua força, era um obstáculo difícil de aceitar. Então ele foi passivo ao cuidar da mãe de Yunvol. Anteriormente, Gon Vahang ficou bêbado e começou a reclamar com ele. Eu realmente gosto da sua mãe. Apesar do que outras pessoas disseram, não é apenas por simpatia. Estou falando sério. Eu não me importo com o que as outras pessoas dizem. Embora eu não me importe, eu estava com medo de que você ou sua mãe ficassem desconfortáveis com minha atenção. E cuidar da sua mãe com um ferimento como esse. Seu forte senso de responsabilidade era um fardo para Gon Vahang. Mas ao ouvir Gon Vahang recentemente, parecia que muitas dessas preocupações haviam desaparecido. Na verdade, o obstáculo físico de Gon Vahang havia desaparecido há muito tempo. No entanto, às vezes o estado mental era o maior obstáculo para alguém com deficiência. Apesar de sua cura fraca, sua mente e corpo não aceitaram isso. Então ele ainda se comportou como se estivesse ferido. Mas depois
Depois de passar a maior parte de seus dias no novo mundo, esse obstáculo mental diminuiu bastante. Yun-Wo tinha ouvido falar que jogos de realidade virtual também poderiam ser usados como terapia para esse tipo de obstáculo mental. Agora Gon Wahang estava quase de volta ao normal. O confiante Gon Wahang não escondia mais seus sentimentos em relação à mãe de Yun-Wo. Era desnecessário dizer, mas Yun-Wo preferia esse Gon Wahang. Espero que minha mãe melhore rapidamente para que os dois possam se casar. Yun-Wo estava esperando por isso. Então você deveria flertar mais. Vou para o estúdio para não interferir. Ah, então estou agradecido. Seus sentidos não estão muito rápidos agora? Gon Wahang riu e elogiou. Yun-Wo estava prestes a sair para seu estúdio de jogos quando perguntou de repente. Mas Ajushi, como é esse trabalho que você começou? O trabalho que comecei? O que você quer dizer? Estou falando sobre a limpeza do Porto Sem Lei. Ah, você quer dizer isso? Gon Wahang coçou a cabeça com uma expressão irritada antes de suspirar. Tornou-se um pouco problemático. Problemático? Então você não conseguiu rastrear os navios piratas? Não. O rastreamento foi um sucesso. No fim, Gon Wahang bebeu água fria e explicou a situação. No dia em que Yun-Wo foi atacado pelos piratas, Gon Wahang o seguiu e determinou a localização do Porto Sem Lei. O Porto Sem Lei era uma pequena ilha perto da costa leste de Seutandal. Assim que Justisman descobriu a localização, a frota de batalha foi despachada conforme planejado e eles tentaram atacar o Porto Sem Lei. Mas perdi 2 navios de combate e recuei. Os piratas no Porto Sem Lei eram tão fortes assim? Bem, não é que eles sejam fortes. Mas o problema não são os piratas. Com o investimento de Isabel, a frota de batalha era composta por 40 navios de transporte e de guerra. Por outro lado, os navios piratas reunidos no Porto Sem Lei somavam apenas 30 lanchas. Depois de chegar, eu poderia derrotá-los em questão de horas. Então, não posso entrar no Porto Sem Lei. Gon Wahang suspirou e murmurou. Nem Gon Wahang nem Yun-Wo pensaram que haveria uma emboscada perto do Porto Sem Lei. A emboscada foi o recife espalhado perto do Porto Sem Lei como uma mina terrestre. Sim, a Aliança Hermes sabia da ilha quando entrou em Seutandal graças aos Nakujuk e construiu ali o Porto Sem Lei. A única maneira de entrar na ilha sem lei era através do oceano. Mas o mar que rodeava a ilha era perigoso. Sob o oceano havia um recife espalhado esperando para cravar os dentes nos barcos que entrassem no Porto Sem Lei. Além disso, a influência do recife significava que às vezes havia redemoinhos que engoliam navios. Embora parecesse um oceano comum, era o mesmo que um labirinto contendo armadilhas para navios desavisados. E naturalmente os piratas sem lei conheciam perfeitamente a localização de cada recife e redemoinho. A frota de batalha não sabia nada sobre o recife e os redemoinhos enquanto perseguiam os piratas. Os resultados da batalha naval puderam ser facilmente vistos. Mandamos alguns mergulhadores para debaixo de água, mas não foi fácil compreender o terreno. O terreno subaquático é muito complicado e também não conseguimos observar os movimentos dos piratas. Portanto, a frota de batalha está cercando o Porto Sem Lei no momento. Felizmente os piratas também não podem sair por aí saqueando. Mas não era possível que a frota de batalha ficasse presa no Porto Sem Lei para sempre. Nem todos os piratas do Novo Mundo estavam no Porto Sem Lei. Havia também piratas visando as frotas mercantes do continente. Desde a ascensão de Seutandal, a atividade marítima aumentou, de modo que as fortalezas piratas se estenderam ao continente e a Seutandal. Se toda a frota de batalha estivesse ligada ao Porto Sem Lei, eles não teriam como deter esses piratas. No entanto, não foi possível virar a frota de batalha. A frota de batalha consistia em 40 navios, enquanto os piratas tinham 30. Eles tinham vantagem numérica, mas não era absoluta. Se os navios de combate perto do Porto Sem Lei fossem reduzidos, haveria uma chance de os piratas contra-atacarem. Numa área geograficamente desfavorecida, a frota de batalha não teria chance se estivesse em menor número. O problema é ainda mais sério que isso. A informação de que bloqueamos o Porto Sem Lei foi divulgada a piratas perto do continente. Se os piratas do continente e do Porto Sem Lei derem as mãos, seremos atacados pela frente e por trás. Essa é a coisa mais assustadora. Se a frota de batalha for destruída pelos piratas, não foi necessário ouvir o resto. Atualmente Seutandal estava sob a autoridade do Baran e da Nação Oriental, e foi assim que eles conseguiram atacar muitos usuários e negociar negócios do continente. Se os piratas tomassem o mar, essa vantagem desapareceria. Originalmente, Seutandal era uma terra que vivia separada do continente, sem comércio entre eles. Se não negociassem com o continente, não teriam problemas em sobreviver. Mas voltando à conversa anterior, embora não trocassem no início, depois que a troca ocorreu, eles se desenvolveram rapidamente. Como um exemplo simples, o que aconteceria se a Coreia moderna não pudesse mais negociar com outros países? Seutandal perderia rapidamente o seu poder e as suas forças enfraqueceriam. Naquela época, se a Aliança Hermes invadisse os Nakujuk, não haveria como derrotá-los. Na pior das hipóteses, a fortaleza Aman poderia cair sob a influência da Aliança Hermes e Nakujuk. Agora eu entendo. Este é o cenário que a Aliança Hermes estava planejando. Mesmo depois que Yun-Wo descobriu que o Porto Sem Lei estava relacionado à Aliança Hermes, ele não prestou muita atenção nisso. Era chato, mas ele não pensava que o Seutandal ocupado pudesse ser abalado por piratas. Mas seria diferente se eles dessem as mãos aos piratas do continente. Os piratas também precisam de um lugar seguro. Mas não há espaço para os piratas penetrarem nas 3 potências do continente. No entanto, a situação é diferente em Seutandal. Se os piratas realmente conseguirem isso, a escala excederá a imaginação. Essa força poderia transformar Seutandal em um reino pirata, sem dúvida. A Aliança Hermes tinha isso em mente desde o início, quando construiu o Porto Sem Lei. Quando ele pensou sobre isso, Yun-Wo ficou com medo de repente. Se eles colocassem as mãos em Seutandal como planejado, a Aliança Hermes obteria um poder tremendo. O sonho de Ark de criar uma rota comercial triangular entre Lancel Sylvana e Seutandal iria arrebentar como uma bolha. Não, se a Aliança Hermes ganhasse esse poder, Ark não seria capaz de viver no Novo Mundo. Mas se o Porto Sem Lei é a fortaleza deles,
Um suspiro emergiu do rosto de Yunvoo. Não foi necessário repetir, mas Gon Vahang era um estrategista tático. Ao participar da Guerra Seutandal, todas as táticas estratégicas gerais relacionadas à guerra vieram de Gon Vahang. Se não fosse por Gon Vahang naquela época, Seutandal já poderia ter caído nas mãos dos Nakujuk e da Aliança Hermes. No entanto, mesmo Gon Vahang não conseguiu encontrar uma maneira de limpar o Porto sem lei. Mesmo que Yunvoo corresse para Seutandal imediatamente, ele não seria capaz de mudar nada. Existe uma maneira de passar pela área de impasse para chegar ao Porto sem lei? Então uma ideia abrupta veio à cabeça de Yunvoo. Foi a conversa que ele acabou de ter com Lee Myung-hyun. Lee Myung-hyun conseguiu capturar um dos capangas da organização, e ele não conhecia o esconderijo dos outros criminosos, exceto de seus amigos mais próximos. Porém, aquele capanga ficou encarregado de se desfazer da mercadoria e depois entregá-la ao GPTO no Novo Mundo. Bem, foi apenas um capanga e não foi ele quem movimentou os fundos. De qualquer forma, havia uma grande probabilidade de ele estar ao lado de GPTO no jogo, e GPTO muitas vezes parava no Porto sem lei. Em outras palavras, aquele capanga deve ir frequentemente ao Porto sem lei com GPTO. Então ele deve saber uma maneira de passar pela área de impasse. É isso. Como ele nunca conheceu um pirata, não houve chance de obter informações sobre o Porto sem lei. Mas agora um dos piratas é capturado pelo professor. E mesmo com o acordo judicial, o capanga ainda irá para a prisão por um tempo. Então não há necessidade de ele esconder informações sobre o Porto sem lei. Talvez eu tenha um método para encontrar um caminho através do Recife. O que? É sério? Como? Por favor, espere um momento. Yunvoo correu para a sala e ligou para Lee Myung-hyun. Eu entendo. Na verdade, também já fui ao Porto sem lei uma vez. Foi pouco antes de GPTO atacar você no mar. Mas eu não sabia que você era parente do Porto sem lei e também não sabia que existiam recifes naquela zona. O capanga está com GPTO há mais tempo, então provavelmente conhecerá o caminho. Vou desligar por enquanto. Vou verificar e te ligo mais tarde. Lee Myung-hyun atualmente fazia parte do grupo de bandidos. Se Yunvoo mencionasse o Porto sem lei para Lee Myung-hyun, ele poderia obter informações. No entanto, Yunvoo não sabia que Lee Myung-hyun estava jogando New World. Depois de esperar 10 minutos, Lee Myung-hyun ligou de volta. Yunvoo, eu encontrei. Realmente? Sim, como esperado, ele é um dos seguidores que acompanhou GPTO. Depois de ouvir suas palavras, percebi que o conheci no Novo Mundo. Ele é aquele chamado Sunfish que está sempre ao lado de GPTO. Nunca imaginei que ele tivesse feito cirurgia plástica no Novo Mundo. Lee Myung-hyun explicou e riu de espanto. Aquele cara confessou informações sobre a organização, então não adianta esconder mais nada. Depois que comprei uma tigela de macarrão para ele, ele imediatamente desenhou um mapa para atravessar os recifes e chegar ao Porto sem lei. Foi enviado para sua casa por um motoboy. Então, Lee Myung-hyun hesitou e continuou falando. Aquele que precisa deste mapa é Vahang Yunin? Sim, mas por quê? Então você poderia dizer algo a Vahang Ajushi antes de entregar o mapa a ele? O que? Não, quero dizer. Eu estava ouvindo Sunfish. Ele disse que o Porto sem lei contém vários armazéns onde são armazenados os itens saqueados. Não estou tentando ser paternalista, mas não é por minha causa que ele conseguirá ocupar o Porto sem lei? Tem sido um pouco difícil para mim ultimamente, então você poderia pedir ao Vahang Yunin para dividir um pouco comigo? Claro que não diga isso. Se você mencionar que estou envolvido, ele não fará isso. Ah, claro que você pode ficar com metade da parte que eu recebo. Que tal isso? Yunvoo ouviu as palavras de Lee Myung-hyun e percebeu que perdeu algo importante. Sim, o Porto sem lei era o reduto dos piratas. Naturalmente seria o lugar onde os piratas descartavam o seu saque. Se o Porto sem lei estivesse ocupado, a frota de batalha Seutandal recolheria todos os itens armazenados. Por se tratar de despojo de Seutandal, era natural que fosse para Isabel. Mas os contribuintes número 1 para a invasão ilegal do porto foram Yunvoo e Lee Myung-hyun. Eles tinham o direito de reivindicar uma parte dos despojos. Mas para o professor ser o primeiro a sugerir isso, foi a prova de que Lee Myung-hyun estava ficando viciado no jogo. No entanto, Lee Myung-hyun não queria uma parte dos despojos em troca de dinheiro. Depois que Lee Myung-hyun encontrou Baigu, ele percebeu o quão importante era o nível. Embora Lee Myung-hyun fosse um comerciante, ele não tinha chance contra Baigu por causa de seu nível. Como esperado, ele precisava aumentar seu nível. Esta foi a primeira vez que Lee Myung-hyun foi ganancioso no jogo, e a maneira mais rápida de aumentar o nível de comerciante era negociar. Quanto mais lucro obtivesse, mais experiência receberia. A melhor coisa para um comerciante era o saque dos ladrões, também conhecidos como bens roubados. Não foi a compra de bens roubados, é claro. Ao vendê-lo, o preço de compra seria zero. Em outras palavras, todo o preço de venda foi calculado como lucro. Se ele recebesse 10% de lucro após uma transação comercial de 1.000 ouro, ele poderia ganhar 100 ouro com os bens roubados. Após seus problemas em Jiran, Lee Myung-hyun conheceu esse sistema. Mas existia uma lei no Novo Mundo onde a experiência era cortada após o comércio de bens roubados. Em alguns casos, podem até tornar-se caóticos. Mas e se a frota de batalha Seutandal legitimamente o recuperasse dos piratas? Como representante da Seutandal, Isabel poderia torná-lo um bens roubados seguros. E como era a base do pirata, a quantidade de bens roubados seria assustadora. Apenas um pouco dos bens roubados seria uma quantidade extravagante para um usuário normal. Ao manusear os bens roubados, o nível de Lee Myung-hyun aumentaria rapidamente. Era um sonho para qualquer comerciante. Eu entendo. Eu contarei a ele. Yunvoo desligou e começou a negociar com Gon Vahang. No entanto, não foi uma negociação. Gon Vahang não teve escolha. Tenho que pagar uma taxa se quiser a informação. Porque o Porto sem lei é uma ameaça à sobrevivência de Seutandal se não for tocado. Nosso objetivo principal é limpar os piratas. Além disso, Isabel com certeza concordará se você for o intermediário. Ok, posso convencer Isabel a lhe dar 20% dos bens roubados recuperados. Assim que eu ocupar o Porto sem lei, falarei com Isabel e enviarei os bens roubados prometidos para a loja de Ark. Obrigado. Yunvoo sorriu e respondeu. 20% do saque no Porto sem lei.
Por ser a base dos piratas, os bens roubados custariam no mínimo milhares de ouro. Se as mercadorias valessem cerca de 30 mil a 40 mil ouro, então 20% seriam 6 mil a 8 mil ouro. Ao considerar o acordo com Lee Myung-hyun, ele poderia receber 50% disso. Em outras palavras, ele não poderia simplesmente sentar e receber de 3 mil a 4 mil de ouro? Hahaha, eu não sofri pensando no preço do cristal de memória quando o vídeo está realmente me rendendo milhares de ouro. Se eu conseguir os bens roubados, então dar 500 ouro para Buksu não é nada. Não é como cair e pegar dinheiro. Assim, as investigações da Agência Nacional de Polícia levaram acidentalmente à limpeza dos piratas. A ARC parecia ter ganho uma sorte financeira inesperada. Volume 16 Capítulo 9 Montanha Varion. Havia uma pequena ilha localizada na costa leste de Seutandal. Era uma ilha rochosa aparentemente comum. Porém, havia uma caverna no centro da ilha onde dezenas de navios estavam atracados. Embora os vários navios tivessem todos os tipos de padrões malucos, como uma motocicleta, todos eles tinham um esqueleto desenhado em suas bandeiras. Sim, esta era a base dos piratas que atacavam Seutandal. Não muito tempo atrás, 40 navios de guerra de Seutandal cercaram a área e bloquearam o porto sem lei. No entanto, a atmosfera dos navios piratas atracados no porto sem lei era tão descontraída que era o suficiente para deixar alguém com sono. Isso ocorreu porque a frota de batalha não pôde entrar no porto devido aos recifes e redemoinhos espalhados como minas terrestres. E esses caras ainda estão relaxados. Justiceman atravessou a escuridão e observou o porto sem lei através de um telescópio. Mas esse relaxamento chegará ao fim hoje. Justiceman guardou seu telescópio e desdobrou um mapa. Linhas complexas foram desenhadas no pergaminho. Graças a um informante anônimo, ele conseguiu obter um mapa de como navegar até o porto sem lei. Após obter o gráfico, Justiceman fez os preparativos e organizou as tropas. Finalmente, o destino de Seutandal seria decidido numa batalha decisiva contra os piratas no dia D. Agora podemos entrar no porto sem lei com este gráfico. Agora abra todas as velas. Divida a frota em unidades e entre no porto sem lei. É hora de expulsar os bandidos de Seutandal. Depois que Justiceman deu as ordens, os marinheiros movimentaram-se ativamente pelo convés. Depois de puxar a corda, a âncora foi puxada e as cordas que prendiam as velas foram liberadas. Então os 40 navios ancorados começaram a se mover em direção ao porto sem lei. Enquanto os navios se moviam, o clã Baran a bordo sacou suas armas. Estavam presentes os membros da reabilitação e Lariete, líderes do grupo autônomo em Seutandal. Houve também o assassino Shambhala que teve sua missão de profissão novo assassino para mudar de profissão para assassino de Deus interrompida. Como esses caras ousam incomodar Isabel? Shambhala preparou 2 punhais em ambas as mãos. Além do Baran, havia algumas pessoas da nação oriental a bordo. Na verdade, a maioria dos piratas incluía o clã Nakujuk, a aliança Hermes e jogadores caóticos como Gepeteu. Justiceman julgou que o clã Baran seria insuficiente contra eles, então convenceu Isabel de que esta missão era importante para Seutandal. Limpeza pirata. Missão da Missão Seudal. Nos poucos meses desde a ascensão de Seutandal, muitos heróis ajudaram na defesa contra a ameaça dos Nakujuk. Mas nos últimos tempos, a paz de Seutandal está mais uma vez ameaçada pelo aparecimento dos piratas. Felizmente, o comandante militar descobriu a localização do porto sem lei, mas eram necessárias tropas voluntárias, considerando a escala dos piratas. Como representante de Seutandal, Isabel pede ajuda aos heróis de Seutandal. Se você ajudar o comandante militar de Seutandal a matar os piratas, os prêmios serão concedidos de acordo com as conquistas. Dificuldade: B mais restrição de missão, nível 280 ou mais. Asterisco compensação básica. Todos os usuários participantes da operação receberão um Golden Ticket. A missão reuniu usuários como nuvens. Além de participar da operação, também foi possível obter um bilhete dourado caçando os comandantes Nakujuk. Nos últimos tempos, o número de Nakujuk ao redor da fortaleza Aman diminuiu, então não havia muitas chances de os usuários obtê-lo. Mas havia alguns usuários que teriam participado apesar da missão. Quando penso em meus encontros anteriores com esses caras, naquela época eles pegaram minha armadura. Vou pagá-los dessa vez. A maioria das pessoas que participaram da operação já havia encontrado os piratas antes. Para retribuir o rancor daquela época, eles participaram voluntariamente. Então a frota de batalha tinha 4.000 pessoas que foram divididas em tropas. Eles eram todos usuários fortes de nível 300 ou mais. O Baran e a Nação Oriental tinham uma força combinada de 3.000 pessoas. A frota composta por 7.000 soldados avançou no Porto Sem Lei. No entanto, os piratas que patrulhavam as torres de vigia do Porto Sem Lei ainda não tinham compreendido a atmosfera. Esses caras estão tentando entrar de novo? E apenas deixe-os. Eles serão pegos pelos recifes e pelos redemoinhos. Somente as pessoas selecionadas podem entrar neste lugar, como nós. Cucucucu, isso mesmo. Então vamos apenas observar enquanto eles correm para a morte. Quando a frota de batalha se aproximou, os piratas apenas cutucaram o nariz e riram. Em contraste com as expectativas do pirata, a frota de batalha não foi capturada pelos recifes mesmo depois de muito tempo. Quando a frota de batalha chegou a uma curta distância, a confusão se espalhou pelo rosto dos piratas. O que está acontecendo? Há algo estranho. Toda a frota está se movendo através do impasse. Não faz muito tempo que eles entraram na área de impasse? Espere, não me diga a informação vazada? O que? Agora é a hora de falar sobre isso? É uma emergência. Precisamos informar a sede. Os piratas perceberam a situação tarde demais e entraram apressadamente na caverna para informar o quartel-general. Entramos na faixa. O líder de cada navio de guerra tem como alvo uma torre de vigia, respectivamente.
Marca. Lariete usou magia sagrada para marcar as torres de vigia ao redor do porto sem lei com cores diferentes. E um navio na vanguarda disparou seus canhões e começou a cuspir chamas. Quaquaquacã, quaquaquacã. O pilar de chamas rugiu pelo céu escuro em direção a uma torre de vigia. Recebeu um ataque simultâneo de 4 direções. Todas as 10 torres de vigia que cercavam o porto sem lei foram engolidas pelas chamas e desmoronaram. Depois que a frota de batalha neutralizou as torres de vigia, eles entraram no porto sem lei dentro da caverna. Quando entraram na caverna, 30 navios piratas atracados no porto puderam ser vistos. Os piratas perceberam a situação tarde demais e só agora embarcaram nos navios. No entanto, os olhos do Justiceman estavam voltados para a torre de armas dentro do porto sem lei. Não há necessidade de pressa. Os navios piratas atracados no porto precisarão de 5 minutos para se preparar antes de estarem prontos para atacar. Em vez dos navios piratas, concentraremos nossos ataques nas torres de armas por enquanto. Ataque! Quaquaquacã, quaquaquacã. A frota de batalha alinhada no porto disparou sem parar. O porto sem lei foi envolto em chamas devido ao grande número de projéteis. Embora as torres de canhão também disparassem, não adiantou nada contra a frota de batalha que já havia invadido. Os canhões que foram disparados às cegas não foram eficazes. Marque, primeira unidade o alvo vermelho, segunda unidade o azul, terceira unidade o amarelo. Por outro lado, a frota de batalha atacava de forma ordenada. Assim que Lariete marcasse um alvo e gritasse, 10 navios de guerra concentrariam seu fogo naquele alvo. Portanto, as 20 torres de canhão foram todas destruídas, enquanto apenas alguns navios de combate foram danificados. A frota de batalha começou então a limpar os piratas. Todas as tropas desembarcam no porto sem lei. A frota fechará o porto enquanto as tropas de combate assumirão o controle dos navios piratas. Ataque! Vá! 7.000 usuários Baran e pessoas da nação oriental saíram dos navios de guerra. Os piratas gritaram quando as tropas de combate desembarcaram. O quê? Originalmente, o Porto Sem Lei tinha um total de 6.000 Nakujuki piratas reunidos. No entanto, não havia muitos piratas no Porto Sem Lei no momento. Os piratas estavam cheios de tensão quando a frota de batalha cercou o Porto Sem Lei pela primeira vez. Mas quando a frota de batalha não pôde entrar, eles relaxaram completamente. Como os piratas não puderam fazer nada por causa do cerco, muitos deles se desconectaram. Até os NPCs estavam festejando e jogando pôquer. Esses caras são de seu Tandal. Como eles entraram? Corram, todos fujam. Assim, as 7.000 tropas de combate varreram um porto relativamente vazio. Além disso, Justiceman, os membros da reabilitação e Lariete eram quem os comandava. Força de vontade do guerreiro, vitalidade virtuosa, luz pura. A vitalidade do guerreiro aumentou a saúde e a resistência. A vitalidade virtuosa recuperou uma certa quantidade de saúde por 3 minutos e a luz pura acelerou a recuperação de mana. Quando os bufos de Lariete se sobrepuseram, as capacidades dos combatentes aumentaram tremendamente. Bater os piratas podres com o martelo da justiça e esmagá-los até a morte. Além disso, as qualidades especiais da profissão guardião do Justiceman aumentaram várias estatísticas. O moral das tropas subiu a um nível absurdo. Finalmente uma luta depois de muito tempo. Vamos resolver o estresse de treinar o clã Baran. Mas isso foi tudo? Todos os membros da reabilitação tinham qualidades profissionais especiais como guardiões e acrescentavam vários bônus às tropas. Graças aos bônus, as capacidades das tropas de batalha seu Tandal duplicaram. Meu poder aumentou. Esperei pelo dia em que poderia me vingar daqueles que me saquearam. Vou esmagá-los rapidamente. Os 7.000 soldados se dividiram e invadiram o porto. Enquanto isso, uma aura misteriosa cercava o mascarado Shambhala. Shambhala voou como uma bomba sobre as tropas de combate e pousou entre os piratas. Bang Flash. Ao mesmo tempo, uma luz que parecia uma rede saiu do corpo de Shambhala e se espalhou rapidamente. Quando a rede de luz de Shambhala penetrou nos piratas, eles sofreram enormes danos e houve uma fonte de sangue. O que é isso? A espada, nenhuma adaga, é usada tão rapidamente que parece que ele está brandindo uma rede de luz. Força esmagadora. Os piratas e até as tropas de combate de seu Tandal ficaram em transe por um momento. Então, 1.000 pessoas mascaradas apareceram de repente nas costas do pirata. Os membros da nação oriental esperaram por uma chance e usaram stealth para abordar os piratas por trás. A nação oriental desencadeou seus ataques, fazendo os piratas gritarem e rolarem no chão. Os usuários encararam Shambhala e a nação oriental com bocas abertas. Incrível! Eles pareciam NPCs comuns em seu Tandal. Ouvi dizer que eles tiveram um papel ativo na guerra seu Tandal. Agora não é hora para isso. Recebemos recompensas por essa missão de acordo com nossas conquistas. Não podemos deixar que nossas conquistas sejam roubadas por aquele sujeito mascarado. Deveríamos nos agrupar e cuidar de uma pessoa. Os usuários que participassem mais ativamente da batalha receberiam mais recompensas. Assim, os piratas do Porto Sem Lei foram eliminados em apenas 2 horas. 15 navios piratas foram destruídos na operação de limpeza, enquanto 17 navios piratas foram apreendidos. E Justiceman também conseguiu obter os bens roubados dentro do armazém no valor de 27.000 ouro. Quando o valor do navio pirata foi transformado em ouro, equivalia a 120.000 ouro. Cada usuário e NPC que participou da operação foi premiado de acordo com sua conquista. Isso deixou 50.000 ouro sobrando. Poucos dias depois, bens roubados no valor de 10.000 ouro foram entregues na loja compreensiva de Ark na vila de Lancel. Um grito de angústia ecoou na encosta íngreme da montanha, atingida por violentas rajadas de vento. Uma mensagem de aviso vermelha flutuou na frente de Ark. O grito de arrepiar os cabelos foi usado. Por 3 minutos, você ficará dominado pelo medo e terá sua velocidade de ataque e velocidade de movimento diminuídas em 10%. Este efeito pode ser acumulado até 5 vezes. Atualmente sobreposto 3 vezes. Velocidade de ataque e velocidade de movimento diminuídas em 30%.
Ark se encolheu e olhou para o céu com irritação. O vento forte também agitou a areia áspera, fazendo com que ele fosse atingido por uma tempestade de areia na montanha. Se ele levantasse a cabeça e espiasse através da tempestade de areia, uma silhueta nebulosa que parecia uma miragem poderia ser vista. Era a forma de um corpo feminino com asas. Encontrar algo tão estranho em um lugar como este. Pabababa, pabababa. Enquanto Ark reclamava, a mulher estendeu uma asa e um projétil voou para ele. Era uma pena tão afiada quanto uma flecha. Droga, está começando de novo. Ark rolou e escondeu seu corpo atrás de uma pedra enquanto xingava. Depois de escapar dos ladrões na vila de Bozaga e comer a pílula da imortalidade do necromante, Ark ficou cheio de motivação. Embora tenha havido alguns pequenos problemas, tudo foi colocado em ordem conforme planejado. A única coisa que lhe restava fazer era a missão e casa do Draconiano do Fogo. Então Ark começou a cruzar o reino mágico de Bristania até o destino de sua busca no norte. Na verdade, Ark não estava tão preocupado com a missão. Casa do Draconiano do Fogo foi uma missão que ele recebeu de um item com restrição de nível 120. Claro, ele não poderia ter confirmado o item quando recebeu pela primeira vez. Então ele atrasou a missão, e agora Ark estava acima do nível 370. Quem estaria preocupado com uma missão de nível 120 em tal situação? Ele só estava preocupado em perder tempo completando a missão. Não, ainda não sei. Mas Ark logo balançou a cabeça. Casa do Draconiano do Fogo era um item de missão, então não era uma missão comum. Foi um item de missão do Event Quest onde milhares de pessoas participaram. Ou seja, foi uma missão única que apenas uma pessoa no Novo Mundo poderia iniciar. Então é claro que a recompensa seria um item único. Mesmo que o nível fosse um pouco baixo, um item único seria vendido por um pouco mais do que um item mágico de nível 300. O valor dos itens únicos não era o ataque ou a defesa, mas o efeito especial associado ao item. Considerando o histórico da missão, há uma chance de que a missão leve a uma com um nível de dificuldade mais alto. Ao considerar esse ponto, ele não poderia ignorá-lo, mesmo que fosse uma missão de baixo nível. Com suas expectativas em relação à missão, ele estava ansioso para iniciá-la. Depois de viver um pouco no reino mágico de Bristania, Ark sabia que o ambiente, os edifícios, os NPCs e até as missões eram completamente diferentes de Sudenberg e seu Tandal. Realmente parecia que ele estava em uma viagem ao exterior. Portanto, Ark foi realmente capaz de aproveitar a sensação do jogo online e viajou feliz. Foi só depois de chegar às montanhas do norte que Ark começou a ficar chateado. Droga, por que esses monstros escolheram aqui entre todos os lugares para habitar? Ark olhou para as penas voando continuamente e suspirou. Depois de viajar por Bristania por uma semana e chegar à cordilheira de Varion, Ark encontrou um monstro de nível 350, a Arpia. Felizmente posso acumular muita experiência. A missão tinha uma restrição de nível 120, então ele pensou que os monstros na montanha Varion seriam de baixo nível. Se os monstros estivessem no nível 200, ele não receberia nenhuma experiência. Embora ele pensasse isso, ele não estava realmente preocupado com a Arpia nível 350. Mas depois que ele lutou com a Arpia, Ark teria preferido um monstro de baixo nível. A Arpia era um monstro na forma de uma mulher com asas, mas absolutamente não parecia uma mulher bonita. Com uma pele cor de sangue profunda e muitas rugas, era um monstro projetado para parecer assustador. Porém, o problema não era a aparência da Arpia. Mesmo que ele preferisse não parecer uma mulher, era um monstro, então Ark não teve reservas em acertá-lo. O motivo do aborrecimento de Ark não foi a aparência da Arpia, mas suas asas. Asas? Sim, a Arpia era um monstro voador que Ark achou mais problemático. Na verdade, havia alguns monstros voadores em Bristania graças às suas condições geográficas. No entanto, os usuários da Bristania não tiveram problemas com isso. Bristania era um reino mágico, então havia uma grande porcentagem de mágicos. Como os mágicos eram especialistas em ataques de longo alcance, os monstros voadores eram um oponente fácil. No entanto, Ark era um guerreiro, então era um incômodo para ele. Eu tenho que evitar os monstros voadores que habitam esta área tanto quanto possível. Se ele evitasse o destino da missão, a montanha Varion, então não seria um problema. Em particular, Ark foi forçado a um canto graças ao grito de arrepiar os cabelos. Assim como o nome, o grito de arrepiar os cabelos soava como unhas arranhando um quadro negro. Graças a isso, a motivação de Ark para lutar caiu. Além disso, a técnica foi classificada como um ataque de som, por isso não poderia ser evitada ou bloqueada. Caçar monstros voadores naquele estado não foi fácil. Depois de ouvir o grito de arrepiar os cabelos, seu corpo realmente se sentiu lento. Ark se escondeu atrás da rocha e não se moveu até que a Arpia atravessou a tempestade de areia com as garras estendidas. Foi um ataque que caiu verticalmente no céu a uma altura de 3 metros. Foi um ataque perigoso que tinha uma alta probabilidade de ser um acerto crítico se Ark fosse danificado por ele. Ark saiu da rocha e torceu a lâmina. Shavararak tadadadan. A lâmina de serra separou o vento e posteriormente causou danos. A Arpia tropeçou com o impacto e perdeu o equilíbrio. Ark mais uma vez balançou sua espada. Porém, a Arpia percebeu instintivamente a crise e bateu as asas rapidamente. Ark mudou de direção imediatamente, mas a Arpia já havia escapado de seu alcance de ataque. A velocidade de voo da Arpia excedeu a imaginação. Por outro lado, Ark não conseguia nem se curvar adequadamente graças aos ventos fortes na montanha. Quando a Arpia se moveu tão rapidamente em tal estado, ele não conseguiu determinar sua localização corretamente. O efeito ambiental deu a Ark uma penalidade considerável, ao mesmo tempo que concedeu uma vantagem à Arpia. Uma vez que a Arpia voou assim, nem mesmo a lâmina da serra que se transformou em chicote poderia alcançá-la. Kikikiki. A Arpia sorriu e provocou-o enquanto voava além de seu alcance. Ok, então você quer morrer? Ark olhou para a Arpia antes de cerrar o punho com firmeza e gritar. Eu vou bater em você desta vez, seu velho corvo estúpido bloqueei. Extorsão da alma. Naquele momento, um transparente emergiu do punho de Ark. A Arpia bateu as asas e tentou escapar. Mas Ark moveu a mão translúcida com o punho, acompanhando os movimentos da Arpia antes de finalmente agarrá-la com força. Então, como um elástico, a mão transparente voltou para Ark enquanto segurava algo que lembrava vagamente a Arpia. Você tirou uma parte da alma da Arpia usando sua extortion.
Depois de extorquir a alma da arpia, você causou 50 de dano e seu poder espiritual foi ligeiramente elevado. O uso dessa habilidade é bastante surpreendente. Ark riu enquanto verificava a janela de mensagens. Foi a recém-aprendida extorsão da alma que ele ganhou depois de comer a pílula da imortalidade do necromante. Na verdade, Ark achou um pouco lamentável quando verificou pela primeira vez a janela de informações da habilidade Soul Extortion, mas depois de usá-lo algumas vezes, ele achou que a informação era um pouco insuficiente. Quando utilizado em uma luta real, o efeito foi muito bom. Embora a habilidade apenas aumentasse seu poder espiritual e nenhuma outra estatística, a parte favorita de Ark em Soul Extortion era que ela tinha um alcance de 30 a 40 metros. Era igual ao alcance dos arqueiros que dominavam o tiro com arco avançado. Ark foi capaz de lidar com a arpia graças ao Soul Extortion. Embora tenha causado apenas 50 de dano, o efeito foi 100 vezes melhor que o tiro com arco de iniciante. Além disso, Soul Extortion era uma habilidade que não consumia mana e não tinha tempo de resfriamento. A única dificuldade com o uso do Soul Extortion era que ele precisava primeiro travar no alvo. O bloqueio exigia um certo tempo para ser fixado no alvo, mas não foi fácil com a arpia voando na tempestade de areia. Então, enquanto atacava, Ark teve que encarar o monstro. Mas uma vez que Lokion foi bem sucedido, ele não desapareceu até o final da batalha. Agora devo começar a atacar seriamente? Você já está ferrado. Extorsão da alma. Extorsão da alma. Extorsão de alma. Não é suficiente. Extorsão da alma. Ark correu atrás da arpia e disparou cegamente a Soul Extortion. A mão transparente sempre avançava como uma flecha e removia uma parte da alma. Como estava infundido com o espírito do monstro, ele se sentiu um pouco mal ao absorvê-lo, mas não questionou muito de perto. Eventualmente, sua saúde cairia para menos de 10% e a arpia tentaria fugir. Era um monstro covarde que se esconderia até que sua saúde voltasse a 100%. Antes de escapar para um lugar que não conseguia alcançar, Ark teve que reduzir sua saúde. Kiik. Quando a saúde da arpia caiu para 7%, como esperado, ela voou instantaneamente para a montanha rochosa. Agora Hakad. Traço sombrio. Ok. Hakad, que estava escondido atrás da rocha por ordem de Ark, disparou para frente e atingiu a parte de trás da cabeça da arpia. A arpia que foi atingida cambaleou e tremeu. No entanto, Hakad era um morcego implacável. Hakad voou pelo céu e continuou dando cabeçadas na arpia que caía. Cada golpe foi como um prego sendo batido por um martelo. Faça descer para que eu possa terminar isso. Assim que a arpia entrou em seu alcance, Ark balançou a lâmina da serra e enrolou-a no tornozelo da arpia. Quando ele virou a lâmina da serra por cima do ombro, a arpia foi arremessada e caiu no chão. Este foi o método que ele desenvolveu para capturar a arpia que fugiu. Quando ele chegou às montanhas rochosas, Ark não sabia nada sobre monstros voadores e usou Hakad e a lâmina de serra para lutar. No entanto, a arpia era um monstro que instintivamente atacava primeiro o objeto voador. Não importa o que Ark fizesse, se Hakad estivesse visível, ele morreria primeiro. Como o combate aéreo costumava ocorrer a dezenas de metros de altura, era impossível para Ark fazer qualquer coisa. A habilidade atual de Hakad estava no padrão de nível 270. Não importa o quão treinado seu animal de estimação fosse, ele não tinha chance de vencer uma luta uma contra a arpia nível 350. Graças a isso, Hakad morreu muitas vezes na montanha Varion. Então Ark não utilizou Hakad durante as batalhas depois disso. Em vez disso, ele mentiu em uma emboscada e só usou Hakad como elemento surpresa contra a arpia. Hakad desempenhou fielmente o papel dessa vez. Assim que a arpia foi pega pela lâmina da serra e jogada no chão, Hakad começou a dar cabeçadas nela e a bater em suas asas com fúria. A arpia estava presa no chão. Mesmo o monstro voador não foi capaz de se levantar facilmente. Ark também percebeu isso. Agora é hora de terminar isso. Ark usou sprint e perfurou o peito da arpia com sua lâmina de serra. Ele podia sentir quando a espada penetrou nas costelas. As asas da arpia bateram mais algumas vezes até não aguentar mais. Seu nível subiu. Quando a arpia entrou em colapso, ele recebeu a mensagem maravilhosa. Ufa, ganhei um nível. A experiência adquirida é muito boa quando comparamos o tempo que leva para caçar. Ark sentiu enquanto navegava na janela de informações do personagem. Mesmo que a arpia tivesse um nível inferior ao de Ark, como monstro voador ela dava 20% mais experiência do que os monstros em geral. Embora leve muito tempo para caçar a taxa de ganho de experiência é semelhante à de caçar monstros do mesmo nível. Janela de informações do personagem. Nome do personagem, Ak. Raça, humana. Alinhamento, bom mais 500. Fama, 2365 mais 500. Nível, 371. Profissão, alma negra. Título, Cavaleiro Gato Zelador do Povo, Herói de Jackson, Grande Aventureiro, Membro do Instituto de Magia, Herói de Seltandal. Saúde, 6.965, mais 225. Mana, 7.155, mais 25. Poder Espiritual, 407. Força, 757, mais 38. Agilidade, 947, mais 110. Vigor, 1.187, mais 35. Sabedoria, 173, mais 10. Inteligência, 1.255, mais 5. Sorte, 167, mais 60. Flexibilidade, 168. Arte da comunicação, 69. Carinho, 134 mais 10. Resiliência, 439 Névoa Negra 24. Estatística especial, conhecimento de relíquias antigas, 153. Asterisco efeitos de itens de equipamento. Armadura Guardiã dos Serianos. Resistência ao atributo água mais 100%. Penalidade baseada em água é anulada. Patas de gato, luvas, velocidade de ataque mais 10%. Agilidade mais 15, acerto crítico mais 10%. Raccoon Spit, capacete, agilidade mais 10, sabedoria mais 10. Asterisco o animal King é efeito definido. Força mais 20, agilidade mais 20, vigor mais 20, defesa mais 40. Transcrições do guerreiro, omoplatas, força mais 3.
Pés de lobo, sapatos, agilidade mais 40, velocidade de movimento mais 40%, velocidade de ataque mais 10%, salto está disponível. Pele, manto de Galgashi, resistência ao frio mais 100%, agilidade mais 20 quando a saúde é inferior a 50%, proteção mágica, é ativada automaticamente. Colar de Adelaine, colar, defesa mais 40, afeição mais 10, bênção do mar, disponível. Anel de Harukan, anel, agilidade mais 10, velocidade de ataque mais 10%, acerto crítico mais 8%, proteção negra disponível. Anel de Arc, anel, força mais 5, agilidade mais 5, vigor mais 5, sabedoria mais 5, inteligência mais 5, aumento repentino de poder, disponível. Amuleto de vitalidade, pulseira, saúde mais 50, saúde recupera em 5 a cada 20 segundos. Honra do gladiador, pulseira, força, agilidade, vigor mais 10, fama mais 500, crescimento de habilidades baseadas em espada mais 5%. Asterisco, todas as habilidades aumentarão em 50% no escuro. Asterisco, você tem a habilidade de se esconder na escuridão. 30 minutos de duração. Cancelado quando você entra em combate. Asterisco, a resistência aos feitiços medo, escuridão, cegueira e sedução foi aumentada em 50%. Asterisco, você pode extrair as verdadeiras habilidades de todos os tipos de ferramentas. Asterisco, a absorção de choque é aumentada em 20%. Asterisco, a resistência a veneno aumentou em 50%. Asterisco, 10% de aumento de ataque e defesa. Asterisco, pontos de habilidade, 80. Nada mal. Ark fechou a janela de informações com uma expressão satisfeita. Ark deliberadamente só foi a lugares na montanha Varion onde os monstros eram de alto nível. Graças a isso, ele conseguiu ganhar 5 níveis em uma semana e atualmente estava no nível 371. Claro, se ele conseguisse um bom local de caça, poderia ganhar 2 a 3 níveis a mais, mas ele nunca esperou tanta experiência com essa missão. No entanto, foi muito chato porque a montanha Varion tinha muitas arpias. Parece que recentemente eu varri quase todos eles. Quando ele chegou à montanha Varion, ele foi atacado por algumas arpias. Às vezes ele era atacado por 3 ou 4 ao mesmo tempo. Mas depois de caminhar pela montanha Varion por alguns dias, ficou difícil ver as arpias. Ele levou 20 minutos para lidar com a arpia anterior. Agora que os arredores foram limpos, devo poder subir. Na verdade, Ark não cuidou das arpias nas encostas da montanha Varion porque queria. Embora desse 20% a mais de experiência, caçar arpias demorava um pouco e era bastante tedioso, e a pilhagem lançada também não foi tão boa. Como a tempestade de areia limitava o alcance topográfico do seu mapa, ele decidiu que seria mais eficiente caçar as arpias na base da montanha. Enquanto caçava as arpias, ele escalou a montanha por 2 dias. A descida foi bastante amigável até a metade da montanha. No entanto, de repente, penhascos íngremes bloquearam o caminho e ele não pôde prosseguir. Quando recebi a missão, o destino estava marcado no mapa como centro da montanha Varion. Em outras palavras, é o topo da montanha Varion. Mas não importa quantas vezes eu desse a volta, não era possível encontrar um caminho para chegar ao topo. Há uma rota onde eu posso subir. Ark verificou o mapa mais uma vez e olhou para a colina do lado oposto. Quando a tempestade de areia parou ontem à noite, ele conseguiu confirmar que havia uma rota vindo do morro do lado oposto. No entanto, a colina do outro lado ficava a dezenas de metros da localização atual de Ark. Porém, o fundo das falésias entre as colinas nem era visível. Então Ark desistiu da outra colina e passou os 2 dias seguintes procurando outra rota, mas acabou desistindo. Ele chegou à conclusão de que precisava atravessar a ravina. Mas como posso fazer isso? Ark ficou preocupado por um tempo, mas acabou reconhecendo que não havia escolha. Sim, Ark conhecia um método para passar pelo penhasco desde que descobriu a colina do outro lado. Foi o método de asa delta que ele usou para escapar do território dos vampiros. Embora a asa delta possa me levar ao lugar que desejo, ela não é um avião. Felizmente há ventos fortes nessa área. Se eu adivinhar corretamente a hora do vento, ele poderá me levar até a colina. Sim, esse é o único caminho que resta. Claro, não seria tão fácil andar de asa delta e passar pela ravina, mas não era possível vagar pela montanha Varion para sempre, então ele não teve escolha. Se ele usasse o Slim Steam, ele não teria que se preocupar com os danos da queda. Claro, se ele caísse no fundo da ravina teria que vagar novamente, mas a pior situação poderia ser evitada. Ark tomou sua decisão e gritou para uma pilha de pedras nas costas. Buxil. Então Buxil, que estava escondido atrás da rocha, saiu. Depois de perder Baigu, ele ainda estava deprimido e parecia mal. A ausência de Baigu lançou uma grande sombra sobre Buxil. Por quê? Temos que usar a asa delta para chegar até aquele morro. Mesmo com vento bom, não vou conseguir chegar ao outro morro com 2 pessoas andando. Então, basta colocar o olho em mim e montar um acampamento na base da montanha. Qualquer que seja, não brinque quando eu não estiver lá e colete alguns ingredientes. Só nos restam alguns. Ok, eu entendo. Buxil acenou com a mão como se fosse problemático. Embora a atitude de Buxil fosse ruim, Ark mostrou paciência e segurou a língua. Hoje em dia Buxil estava mais atento ao jogo. Em tal situação, uma surra poderia realmente fazê-lo abandonar o jogo. Se Buxil abandonasse o jogo, isso causaria problemas significativos para Ark. Por causa disso, Ark decidiu manter a paciência. No entanto, ele não conseguia evitar se sentir irritado todas as vezes. O tempo está quente, o vento soprava areia continuamente por alguns dias e Buxil está agindo como um pano úmido. Isso realmente me deixa impaciente. Ark olhou para Buxil antes de falar. Radum, asa delta. Sac sac, sac 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 sac. Radum abriu a boca distraidamente e cuspiu o planador. Ark pegou a asa delta e esperou que a direção do vento mudasse. Depois que o vento soprou em direção à ravina por um tempo, Ark usou sprint para correr do penhasco e jogou seu corpo. Enquanto seu corpo balançava por um tempo, Ark finalmente manteve o equilíbrio e a asa delta voou constantemente com a brisa. É isso. Isso deve ser suficiente para me levar até a colina do outro lado. Ark estava apenas suspirando de alívio quando isso aconteceu. Quando ele voou até a metade do caminho, uma rajada de vento atingiu seu lado de repente. A asa delta balançou e perdeu o centro. Ark moveu seu peso apressadamente para pegar o centro novamente.
novamente, mas a explosão fez com que ele fosse mais baixo do que queria. Droga, estou ferrado. Ark explodiu quando levantou a cabeça e verificou a distância até a outra colina. A pior situação que preocupava Ark havia ocorrido. Para ser exato, o voo de uma asa delta era descer. Um avião poderia subir quando quisesse, mas a asa delta dependia de navegar na corrente do vento. Quando calculei o vento, eu teria conseguido chegar perto. No entanto, sua altura diminuiu vários metros no meio da ravina. Com seu caminho atual, ele seria jogado em um penhasco em vez de chegar à colina. Droga, é um fracasso. Como fiquei incomodado com Buxil ao calcular a direção do vento, parti um pouco atrasado. Arrependimento apareceu no rosto de Ark. Se eu bater no penhasco nessa velocidade, não sei o que vai acontecer. Provavelmente morrerei se cair neste estado. Devo pular agora e usar o Slim Steam na altura apropriada? Porém, o problema não era tão simples. Se Ark saltasse, a asa delta colidiria com o penhasco. Não era durável, então a asa delta quebraria com um golpe. Não, eu lutei tanto só para fazer isso. Deve haver outro jeito. Naquele momento, uma arpia voando da colina oposta chamou sua atenção. Uma ideia surgiu na cabeça de Ark. Hakkad, aquele sujeito. Use então para puxar aquele cara aqui. Por quê? Cale-se. Apenas faça o que eu digo. Entendido. Hakkad voou apressadamente para outra colina depois que Ark gritou. Ei, seu velho corvo enrugado. Onde você está indo? A arpia gritou e se aproximou depois que Hakkad usou tão. Hakkad evitou o ataque e voou em direção a Ark. Então Ark enrolou sua lâmina de serra no tornozelo da arpia e gritou. É isso. Agora leve-o de volta para a colina do outro lado. Ah, eu entendo agora. Ei, seu corvo. Para onde você está olhando? Por aqui. Venha e me pegue. Ponto. Hakkad mostrou a língua e usou tão novamente. Mais uma vez, o instinto da arpia foi atacar primeiro o objeto voador. Quando Intermediate tão também foi usado por seu animal de estimação de baixo nível, ele foi perfeitamente capturado. A arpia perseguiu Hakkad e esqueceu que Ark estava com a lâmina enrolada no tornozelo. Ark tinha como objetivo isso. Embora ele não tivesse chance com Hakkad, que era do tamanho de um rato, as asas da arpia atingiram 2 metros, então a altitude da asa delta aumentou gradualmente. Depois de um tempo, Ark conseguiu pousar na colina oposta. Obrigado, arpia. Isto é para você. Lâmina negra. Depois de guardar a asa delta, Ark riu da arpia. Keik. A arpia finalmente percebeu que algo estava errado. No entanto, já era tarde demais. Eventualmente morreu batendo as asas e Ark o cortou como se fosse carne de frango. Ufa, é isso. Eu encontrei um caminho. Depois de cuidar da arpia, Ark examinou a área. Ao olhar do outro morro, viu que havia um caminho entre as rochas. Ark caçou as arpias que apareceram e começaram a escalar a montanha variam novamente. Embora a inclinação deste lado fosse mais suave, ainda não era fácil. Ark enrolou sua lâmina de serra em volta da rocha como um equipamento de escalada e usou o jump. Quanto tempo se passou? Depois de subir mais 5 a 6 metros, Ark usou o jump e pousou em uma pedra. A tempestade de areia diminuiu gradualmente e revelou um amplo planalto à sua frente. Isso é normal? Ark olhou ao redor com uma expressão vazia. Quando ele chegou ao topo, parecia um novo mundo. O planalto se estendia tão longe no horizonte que parecia realmente tocar o céu. Enquanto uma tempestade de areia assolava embaixo dele, não havia nenhum indício de areia no planalto. Parecia um lugar que estava flutuando no céu. Ficar sozinho naquele lugar realmente lhe deu uma sensação revigorante. É esta a razão pela qual as pessoas gostam de escalar? No entanto, o propósito de Ark não era escalar. A razão pela qual ele subiu a montanha Varion foi para resolver uma missão. Assim que chegou ao topo, Ark encontrou o destino da missão. Não foi que ele encontrou. Havia uma grande cúpula localizada no centro do planalto que atingia dezenas de quilômetros que podia ser facilmente vista com um só olhar. Esse é absolutamente o destino da missão. Ark se aproximou da cúpula emitindo uma aura negra com olhos cheios de curiosidade. Esse sujeito. Baque. Houve um rugido alto e a terra começou a tremer. Ark virou a cabeça surpreso e viu algo que nunca esperava. Depois de confirmar a presença que se aproximava, seu rosto endureceu. O que? Esse cara é. Um enorme monstro atingindo 20 metros estava se aproximando de Ark. O monstro de 20 metros também tinha fogo negro ao redor de seu corpo. Enquanto a parte inferior do corpo era um dragão, a parte superior tinha a forma de um homem vestindo uma armadura vermelha. Ark tinha visto aquele monstro há muito tempo em Jackson. Foi o líder do exército das trevas que morreu pelas mãos de Ark. O nome? Eka? De jeito nenhum. Valdeiras? Sob Baigu. Buxil chorou enquanto descia a encosta. Depois de colocar o olho em Ark, Buxil não teve mais interesse. Não foi apenas Ark. Depois que Baigu morreu, Buxil perdeu o interesse no jogo em si. Entre o grande número de NPCs no Novo Mundo, Baigu era apenas um. O comportamento de Baigu foi apenas uma ilusão criada pela inteligência artificial do Novo Mundo. Buxil também sabia disso. No entanto, era diferente entendê-lo com o coração do que com a mente. Ao pensar na sensação de acariciar o corpo de Baigu e seu cheiro, o peito de Buxil ficou dolorido com as memórias. Ele pensou que tudo ficaria bem com o tempo, mas esse sentimento só se intensificou quando ele se conectou ao jogo. Nem mesmo os vídeos podem me interessar mais. Se eu não tivesse feito o vídeo, então Baigu não teria. Sobrinho, tudo é culpa minha. Mas se eu desistir do jogo, a morte de Baigu não seria inútil? Eu deveria pelo menos construir a estátua de Baigu em Celebrity antes de desistir. Sim, não posso sair do jogo até então. Mas, se eu fechar meus olhos, parece que ainda posso ouvir a voz de Baigu. Buxil fungou e murmurou. Mestre, Buxil estava dormindo? Depois de se separar de Ark, ele pôde ouvir vividamente a voz de Baigu. O pensamento deixou Buxil ainda mais emocionado enquanto lágrimas escorriam de seus olhos. Sobe, Baigu. Sua voz ainda é tão vívida. Mestre, mais uma vez a voz de Baigu pôde ser ouvida. Então ele teve uma ideia. Ele definitivamente ouviu a voz de Baigu em algum lugar. Buxil de repente levantou a cabeça e olhou para todos os lados enquanto gritava como um maníaco. O que? Baigu? É realmente Baigu? Onde você está? É realmente Baigu? Mestre, estou aqui.
Então uma imagem borrada apareceu do outro lado da tempestade de areia. Buxil esfregou o único globo ocular restante e congelou. Quando ele olhou novamente, a imagem ficou clara. Algo descia pela encosta íngreme em meio à tempestade de areia. Embora a distância ainda fosse grande e apenas a silhueta pudesse ser vista, Buxil sabia com um só olhar. Era o seu cachorro de estimação que ele nunca esqueceria, Baigu. O Baigu que ele pensava ter morrido estava correndo em sua direção em lágrimas. Baigu, mestre. Buxil desceu a encosta íngreme tão rápido que quase caiu. Então Baigu saltou sobre ele e balançou o rabo enquanto abraçava e lambia Buxil. A saliva do cachorro estava em seu rosto, mas Buxil não se preocupava com essas coisas. O cachorro que ele pensava estar morto voltou vivo. Ele estava na montanha Varion, que ficava a centenas de quilômetros da vila de Bozaga. Se isso fosse um sonho ou uma ilusão, ele não queria que isso acabasse. Baigu, eu cometi um erro. Eu nunca deveria ter. Sob soluço não, mestre. Eu não protegi adequadamente o mestre. Buxil e Baigu se abraçaram enquanto transbordavam de lágrimas. Realmente é Baigu. Baigu está realmente vivo. Obrigado, você está vivo. Mas como isso aconteceu? Como você escapou desses vilões? Eu não vejo nenhum ferimento. E isso é. Baigu coçou a nuca e hesitou. Então um homem saiu da tempestade de areia atrás de Baigu e murmurou. Que cena boa. O cachorro e seu dono são assim. Meu nariz também está pingando porque estou emocionado. Então a elfa seguindo atrás dele declarou com uma voz curta. Seguimos aquele cachorro até aqui só para ver uma cena boa? Que você é? O rosto de Buxil empalideceu ao ver o enorme homem e a elfa. Esses caras. Era a dupla que Ark e Buxil menos esperavam estar ali. A mais de 1000 quilômetros de distância, no extremo sul. Outra pessoa estava na mesma situação. Era o mascarado Shambhala se escondendo no escuro usando Stealth. Depois de limpar os piratas de seu Tandal há algum tempo, Shambhala chegou à aldeia de Lancel. Ele havia transportado 20% dos bens roubados como Isabel prometeu, mas Shambhala tinha outro motivo para ir para lá. Para terminar sua missão de novo assassino, para mudar de profissão, ele precisava de um item ridículo e Justiceman o direcionou para Rosso na vila de Lancel, que teria informações sobre isso. Mas Shambhala encontrou um acontecimento inesperado na aldeia de Lancel e mudou seus planos. Não foi porque ele viu uma pessoa inesperada. Como está esse cara aqui? Se ele é o líder dos eventos que estão acontecendo ao redor da vila de Lancel ultimamente, esse problema pode ser mais sério do que o esperado. Não posso resolver este problema sozinho. Shambhala olhou para o grupo e saiu furtivamente da caverna. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.